Fala, Aeroporcos! Muito boa noite, estamos começando hoje o Aeroporcos número 13. Pois é, 13º podcast nosso já, 13ª semana, concluímos então. E para fazer esse programa mais do que especial, obviamente, eu primeiro, Diego Barreto, comigo, Lucas Carvalho. Aeroportos número 13, logo depois de uma sexta-feira 13, hein? Coincidência? Acho que não. E visitando o cockpit hoje, está conosco João Mário Capellini. E aí, João? Salve, rapaziada, salve porcada. O Zagalinho ficaria feliz, né? E aí, cara? Pode? Eu já queria, assim, começar batendo um papo primeiro com você, João, porque, assim, obviamente, o cara que se chama Capellini não seria outra coisa senão palmeirense, né? Então, conta aí pra quem tá ouvindo, quem não te conhece, quem é você na fila do Portão A? Na fila do Portão A, eu sou aquele que entra faltando 5 minutos pro jogo, que eu prefiro tomar cerveja barata do lado de fora, na palestra. Então, era sempre assim. Mas com álcool, né? Como é que é? E com álcool. Cerveja com álcool. E aquela cerveja servida na palestra na garrafinha de plástico vagabunda. Aqui você conseguia achar ali no cantinho. Épocas pré-pandemia que você não precisava se preocupar com a higiene das coisas, né? Porque aquela garrafa nunca foi lavada na vida, quem já foi no Palestra Itália sabe. Mas, e na saída? Tinha pizza 10 conto ou o estômago não deixava? Tinha pizza 10. Eu sou, pra ser bem sincero, apesar do sobrenome italiano e palmeirense e tal, eu amo pizza, até minha família uma parte da minha família tem pizzaria e tal, mas eu gosto muito de McDonald's, velho. Você vê que eu tô gordinho, né? Então eu passava, ou era pizza ali, se eu não achasse a pizza que eu queria, eu passava no McDonald'zinho ali e é isso. Mas a pizzinha de 10 conto é uma maravilha. Ô, saudade que eu tô do estádio, cara, vou te falar, viu? Cara, vou te falar que no Allianz Parque a minha vibe sempre foi o lanche de calabresa com queijo. Ou de pernil, que também era bom pra cacete, mas o de calabresa sempre foi o meu preferido. Eu curtia muito Mac quando ia pro Pacaembu. Aí eu saía, passava no Mac lá da Henrique Schaumann, se eu não me engano. E, pô, aquele Mac é maravilhoso. Não sei porquê, enfim, fica aí a propaganda já. Vamos comer lá naquele Mac, é muito bom. Mas... A única coisa falando é que o pessoal que nunca foi em estádio e tal, que ficou curioso, não dê a mínima para questões sanitárias, tá? Porque se você olhar um pouquinho, você não come, tá bom? Só vai, tá todo mundo vivo até hoje. Aquele sanduíche de pernil é 100% pernil? Nunca se sabe. Mas não é, provavelmente não é. Mas vale a pena? Vale a pena, entendeu? Faz parte da experiência. O cara tá te vendendo capa de chuva por 10 conto, você vai comprar? Não vai. Por quê? Porque a chuva faz parte da experiência do estádio. Até porque aquela capa mais molha do que qualquer coisa, já fica aí a dica. Senhores, seguindo com os nossos notans, vou até colocar para quem acompanha a gente no YouTube, está passando aqui o nosso banner, estamos os notans. Queria primeiramente lembrar quem está ouvindo a gente agora, deixa o like aí no YouTube, compartilha com um amigo, isso é importante, fortalece, muito bom. Segundo, estamos compartilhando ativamente muitas coisas no Facebook, no Instagram, no Twitter, então segue a gente em tudo quanto é plataforma. O Caçadante jura que vai fazer um Tinder pra gente também, não chegamos nesse ponto ainda, mas aonde você procurar aeroporto, você provavelmente vai encontrar. Então segue a gente de tudo quanto é lugar, compartilha, estamos também no seu agregador de cast favorito, Spotify, Google Podcast, Apple Music, sei lá, aonde você procurar o aeroporto você vai encontrar, então também fortalece a gente lá se você é fã do podcast. Mais algum notan que eu acho que eu devo passar? Não, se eu esqueci, Caçadante que hoje não está conosco, me perdoe, mas enfim, na dúvida segue a gente que tá tudo certo. E aí, o nosso Aeroporcos número 13 já começa com a ressaca do final de semana. Porque no sábado agora, dia 14, tivemos Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0.
um jogo muito polêmico, fizemos o pós-jogo por conta da arbitragem, se você ainda não viu, confere lá, enfim, mas a verdade é que o Palmeiras perdeu e o Atlético abriu 5 pontos. Fechou a rodada e o Palmeiras está na segunda posição. Por quê? Porque o Fortaleza empatou o jogo dele ontem com o Santos, domingo à noite. Tem o Flamengo que pode passar a gente, mas teria que ganhar tudo, tá com 2 jogos a menos, enfim, deixa o Flamengo quieto lá na dele. O Palmeiras nesse momento é vice-líder do campeonato. E como eu e o Lucas fizemos o pós-jogo, eu quero primeiro perguntar para você, João, qual foi a sua raiva vendo o jogo de sábado? Para pontuar, não foi só uma, né? Foram algumas. Primeiramente, a expulsão do Patrick de Paula foi extremamente equivocada naquele lance. Eu voltei um pouco para assistir o primeiro. Falam que ele merecia ter sido expulso no primeiro. Sinceramente, eu não pegou tão em cheio assim para merecer cartão vermelho. Acho que o cartão amarelo no primeiro foi normal, era para tomar mesmo. Esse segundo eu acho que ele podia ter evitado, ele escorregou, a arbitragem, o cara tava de costas, ele veio pedir desculpa depois, então assim, sabe-se lá o que aconteceu, ou quem falou e o que falou para ele. Raiva número 1, obviamente, a arbitragem. Raiva número 2, o time parece que tá perdido nos últimos jogos, cara. O Atlético Mineiro, a gente foca muito na derrota do Palmeiras, mas o Atlético Mineiro, cara, o time que eles montaram, o que o time deles está jogando é brincadeira, entendeu? Até no segundo tempo entra Keno, que a gente sabe que o Keno é um cara que bagunça ali pelo lado, e não dá para ficar tão bravo do Palmeiras ter perdido para um time tão bom. Inclusive agora os caras trouxeram até o Diego Costa também, né? Diego Costa, Diego né? Costa. Diego Costa, Então assim, eu fico com a cabeça mais preocupada no jogo de amanhã do que ficar lamentando, remoendo o que aconteceu no final de semana, mas foi isso. Eu acho que o time parece que entrou sabendo que estava lá para perder. Eu não vi o Palmeiras querendo ganhar. Depois que perdeu o jogador com 30 minutos do primeiro tempo, só deu galo. Até lá o Palmeiras chegou 1 ou 2 vezes ali, sabe, mas não ameaçou. Então foi a falta de realmente efetividade e pressão para cima dos caras, porque time bom também leva gol, cara. Então eu acho que faltou o Palmeiras ir mais para cima. O Abel, eu até mandei uns comentários na última live de vocês, né? Eu entendo a raiva dele, sabe? O cara consegue acabar com um trabalho que você tá demorando tanto tempo para desenvolver, com tanta desconfiança em cima, e você vai, poupa, não poupa, acaba chegando lá e coloca uns jogadores para jogar, mesmo com um jogo importante chegando, e o cara tira tudo isso, expulsando o jogador desnecessariamente aos 30 minutos. Muita raiva, mas o Abel, ele precisa segurar o coração dele, cara. Dentro de campo, o time precisa dele. Depois que perde um jogador, o time confia muito no treinador, em quem tá na beira do campo, para segurar a cabeça. E o Abel é um cara muito inteligente, todo mundo elogia as entrevistas e tudo que ele fala, a postura dele. Mas a postura dele na beira do campo, a maioria critica. E eu não tenho como discordar 100% deles, entendeu? Eu acho que muitas vezes é muita picuinha, querendo arrumar coisa aqui e ali, ou querendo criticar porque é gringo ou não. O cara fez um puta trabalho, o cara é muito inteligente, tem futuro se continuar naquela questão da continuidade, mas ele precisa dar uma segurada ali. Ele viu que o time perdeu o jogador, ele precisa saber, o time precisa de mim, então vamos segurar. Mas ele não, ele é explosivo, ele fala. Tomara que a gente não sinta tanta falta dele na próxima rodada, né? Porque te falar, se o Atlético começar a abrir muito agora, a gente não chega, não. Felizmente a próxima rodada é Palmeiras e Cuiabá, né? Mas assim, eu concordo com você, eu não consigo criticar o Abel em relação à estratégia de jogo nem nada. Eu critico o Abel justamente quando ele é expulso. Por mais que ele haja com emoção, acaba virando um pouco torcedor, é o que você falou, prejudica o time e isso não pode acontecer. Apenas alguns desenrolares do final da partida, que teve depois que a gente fez o pós-jogo, 2 coisas que chamaram a atenção, eu queria até que o Lucas comentasse comigo. A primeira ainda em relação ao Abel Ferreira, porque na coletiva de imprensa dele, ele falou que as mudanças que ele fez no intervalo foram porque ele sabia que ia ser difícil correr contra o Atlético Mineiro com 11 contra 10, e ele pensou em terça-feira. Ou seja, ele tirou o time titular de campo e falou, perdemos, bora pensar em terça-feira e vamos entregar esses 3 pontos, vamos botar um time mais compacto, alto. Se fizer um gol de bola aérea, bola parada, ótimo. Se não fizer, deixa os caras com os 3 pontos. O que você acha dessa postura, Lucas?
Eu no pós-jogo, repito, eu falei antes de ver a entrevista dele e pós-entrevista eu tenho a mesma opinião. Eu não gosto. Eu acho que você tem que pelo menos tentar. Ali quando ele faz as substituições, pra mim, ele deixou de tentar. Simplesmente foi o que a gente falou contra o Fortaleza. Precisava aceitar o 2-2 e ponto final e terminar o jogo 2-2. Ali ele aceitou que o Atlético ia ganhar o jogo. Praticamente isso. Ele passa uma mensagem. Quando você faz algumas substituições, determinadas substituições, você passa uma mensagem pro time que tá dentro de campo. E é natural, é psicológico. O time entende o que o técnico quer, eles estão juntos há um tempo já, e aí o time acaba tomando uma certa postura. O comentário que o João falou, eu só queria tirar um pouquinho, só juntando um pouquinho o comentário do Diego e do João. Eu não crucifico o estilo de jogo que o Abel quer implementar. O que me incomoda é a falta de ímpeto em alguns momentos do jogo. Eu não acho que você precisa ser 100% um time que joga lá em cima, tal. Não acho que precisa ser disso. Pode ser equilibrado. Mas falta, é o que o João falou, falta ao Palmeiras o ímpeto de querer ganhar um jogo. Até os 35 minutos, por mais que o Palmeiras tivesse chego, ele tinha chutado uma bola no gol. Você chutar uma bola no gol contra um time que se atira contra você é pouco. Sendo que você tem o Wesley, você tem Veron, você tem o William e você tem o Scarpa. Você chuta uma bola no gol e não vai com nenhum desses quatro, é com o Gabriel Menino. Então falta para o time do Palmeiras um pouco desse ímpeto ofensivo. Ano passado a gente quase foi eliminado pro River Plate por causa disso. E esse ano, se a gente vai falar depois de São Paulo, mas se a gente entrar contra o São Paulo daquele mesmo jeito, querendo 0-0, gente, quem entra para empatar perde. Também então, acho eu espero muito que a gente tenha esse ímpeto ofensivo para os outros jogos. E eu acho que isso daí já também responde a pergunta que você fez. O que eu acho que, com um a menos, não é o fim do mundo. O Palmeiras ganhou do Internacional com um a menos. O time do Atlético é melhor? Hoje eu acho que o time ofensivo, o meio pra frente do Atlético é melhor do que o do Palmeiras. Eles têm dois jogadores que o Palmeiras não tem. Eles têm o Nacho pra mim é o melhor meia atuando no Brasil, ou talvez na América do Sul. E eles têm o Hulk, que foi engolido pelo Felipe Melo, na minha opinião. Porém, eles ainda têm o Hulk. A gente não tem nenhum desses dois. Só que você não pode simplesmente abdicar do jogo. Eu sei que tem um jogo contra o São Paulo, mas você tem 5 substituições. Você pode fazer 5 substituições. Você pode colocar o Dudu. Você pode, que nem ele fez, do Rony. Você pode... Eu não lembro se o Breno Lopes estava disponível para o jogo, mas você tinha o Veiga. Você podia jogar 45 minutos com o Veiga, sabe? Você ia estragar os caras por causa disso. Até porque a gente tá falando, o Mineirão não é um gramado ruim. O Mineirão é um gramado standard. Não. Europeu, então não é um gramado, não é uma Ilha do Retiro, por exemplo, que é um gramado alto, fofo, que você vai se matar para conseguir andar 10 metros. Só te dando a informação, sim, o Breno Lopes estava no banco, estava à disposição e não entrou na partida. Mas, cara, eu concordo com você, viu? Você abrir mão do jogo, eu acho que é muito. E foi basicamente o que o Abel fez, né? E pode ser que custe caro, entendeu? A gente tava num sábado, ia jogar só terça-feira, tinha um tempo de recuperação, não é também, vai jogar em 48 horas como a gente estava fazendo há outras semanas, que era entendível você botar o sub-leite para jogar. É isso, João. Totalmente, cara, totalmente. Eu não tenho nada a acrescentar, concordo em tudo que o Lucas falou. Exatamente aquilo que eu falei, o que ele falou, na verdade. Ele passou a mensagem no intervalo, e a partir daí eu basicamente não é que eu não assisti, mas eu comecei a fazer as outras coisas que eu tinha pra fazer aqui em casa. Eu levantei do sofá, porque eu sabia que não ia sair nada do jogo. E qual que é o tesão que você tem de assistir um bagulho que você vê que o cara entregou? E outra, até o próprio João Martins também foi expulso, cara. Então a gente perdeu a segunda referência também. Um cara que até se não me engano, ele estava invicto, né? Até um tempinho atrás.
Não sei se até Isso aí eu não sabia esse jogo. recorde, não. Não. Toda vez que o Abel não esteve, que ele esteve na beira do campo, o Palmeiras não tinha perdido ainda, se não me engano. Eu não posso estar enganado. Mas... Ou seja, fora Abel. Contrata o João Martins, é isso. E o João Martins reclama menos, entendeu? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Então, eu amo o Abel, cara. Eu acho o Abel espetacular, é um cara que eu admiro profundamente. Eu só acho que ele tem esse... E assim, é um problema que eu gosto, porque, pô, até então, meus jogadores favoritos... Pô, Edmundo é o meu ídolo. Juntamente, obviamente, não vamos mencionar Marcos, Alex, etc., Ademir da Guia, mas o Edmundo é um cara que eu falo que, puta, foi um cara que me deu mais gosto ver jogar no Palmeiras. E numa época que o Palmeiras estava precisando muito, né? Porque tava numa pindaíba naqueles... entre 2005, 2007, até 2000, ele jogou em 2006, né? 2007. E o Abel é um cara sangue quente e vai pra cima e motiva. Só que aí passa um pouco do nível, né? Ele eleva um pouco acima do necessário e do aceitável aos olhos da nossa arbitragem, que é um negócio bizarro, até hoje eu não consigo entender. Eles conseguiram acabar até hoje com a reputação que o VAR teria trazido para melhorar o futebol, e o Brasil tem um nível de arbitragem muito, muito baixo. Então eu acho que ele tem razão em ficar bravo, só acho que, de novo, que ele precisava dar uma segurada, e é isso. Ô João, você que tá falando aí de sangue quente, me conta uma coisa. Entre bater o pênalti e ajudar na porradaria, o que você faz? Eu sou um cara calmo, não gosto de treta, tá ligado? Mas se eu vejo, amigo, por exemplo, eu não sou o Borja na situação do Fernando Praz no Uruguai. Entendeu? Se eu vejo, eu sento a bolacha, com responsabilidade em nome do senhor, entendeu? Era a minha próxima pergunta. Borja ou Kleber Gladiador? Ah, Kleber Gladiador. O cara é um Judas, o cara era que for, mas, mano, como esse maluco sentava bordoada, cara, eu gostava de ver ele. Você sabe, quando eu tava passando o jogo, eu tava lembrando aquele filme, eu não sei o nome em português, o The Last Yard. O filme lá que o cara é preso e joga futebol americano. Ah, puta, eu não vou lembrar também. É Golpe Baixo. Golpe baixo. Isso, golpe baixo. Que quando o juiz tá roubando no final do jogo e ele joga a bola no juiz 2 vezes, ele acerta o juiz. Cara, eu tava vendo o jogo, eu tava rezando. Cara, mano, será que... Imagina um jogador do Galo tá correndo com a bola junto com o juiz e o Felipe Melo chega rasgando no cara, vai pra acertar o juiz, tá ligado? Ele dá desculpa que vai acertar o cara, mas dá no meio do juiz e tira o juiz do jogo. Eu sou contra a violência também, só que tem momentos que se a polícia aparecer aqui em casa eu vou preso, viu, gente? O foda é que com o VAR não dá nem pra fazer o que o Gambá lá fez no juiz. Quem que foi mesmo? Foi o Gabriel Petros? Não sei se vocês lembram disso. O cara correu e deu nas costas do juiz, assim. Foi o Petros. Foi o Petros, né? Então, às vezes dá vontade, cara. O VAR hoje em dia iria expulsar, não pode mais. É que aí isso não aconteceu nada com ele, né? Mas aí quando o Dudu deu nas costas do juiz no Paulista também, ele foi expulso. Muito bem lembrado. Teve uma essa, que ele foi lá, deu uma pancada nas costas do juiz ali. O Dudu com aquele 1 metro e uma bisnaga que ele tem, né? Puta, mete medo pra caramba. Mas o Dudu também é um cara de sangue quente, às vezes eu gosto disso também. Fiquei muito feliz que ele voltou, cara. Eu também. Eu lembro do julgamento que teve desse caso do Dudu, cara, foi uma das maiores vergonhas do futebol paulista. Foi esse julgamento que teve no caso do Dudu. Eu lembro o advogado do Palmeiras explicando tecnicamente a diferença de um empurrão para um soco por peso da força exercida do Dudu, sabe? Gente, olha, o futebol... Ai, cara. Bom, e outra coisa que vocês estavam falando aí, João, eu ia até pegar o gancho seu, que você estava falando sobre o João Martins e o Abel Sequente e tal. E aí, eu não sei se vocês viram, porque o Arnaldo César Coelho mandou abre aspas para Arnaldo César Coelho. O técnico do Palmeiras insiste em afirmar que a arbitragem brasileira atrapalha o futebol. Que credenciais e experiências lhe dão autoridade para criticar nesses termos? Ou seja, para o Arnaldo, pelo jeito, você precisa ter uma credencial para poder reclamar de arbitragem. E aí eu já queria pegar um outro gancho, eu não sei se vocês também viram, tá lá na página do Aeroportos para quem quiser acompanhar, a súmula da partida de Palmeiras e Atlético Mineiro, em que o juiz diz que expulsou o Abel Ferreira e o João Martins
por terem reclamado e gesticulado. Porém, não foi possível entender o que eles disseram. Ou seja, o juiz não sabe nem o que o Abel reclamou para ele. Tipo, não dá para dizer, o Abel me xingou. Não, ele não sabe se o Abel xingou ou não. Mas isso valeu um vermelho direto. E aí o Arnaldo me disse que não pode criticar a arbitragem, cara. O Arnaldo, você sabe que antes de falar isso, ele deve ter visto o Flow com a Gabriela Prioli e com o Monark. Pode ser. Que falou que não podia falar da educação porque ele não tinha dados, ele não tinha base naquilo. O Arnaldo, eu não preciso ser um expert em política para saber que a política do Brasil é um bagulho escroto. Eu não preciso ser expert em educação para saber que o ensino básico brasileiro é uma bosta. E eu não preciso ser expert em arbitragem para saber que a arbitragem brasileira é um lixo. O Arnaldo é saudosista, tá? Ele é contra o VAR. Ele é o cara que o mundo não tem que evoluir, a gente tem que andar de Fusca 66. Não sei nem se o ano do Fusca 66, mas eu chutei algum ano porque pareceu legal. Tempos, queimando óleo a rodo. Exatamente. Porque o mundo não pode ter evolução, viu? A gente tem que continuar andando de DC-10, fazer viagem de DC-10, porque fazer viagem de 787 não é legal, porque é moderno. Entendeu? Olha, tem umas coisas que é difícil. É difícil até de comentar, porque você não tem uma base, não tem uma sustentação, entendeu? Se esse argumento dele fosse sustentado por alguma coisa, a gente tinha até como argumentar, mas não tem sustentação. Então como é que você vai argumentar uma coisa dessa? Você sabe que esse era meu candidato para ser o catrapo da semana. Porque o pouso foi duro, cara. Mas aí depois veio o Sormani para plantar o avião na pista, mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre o Sormani. Vamos com calma que a gente não acabou a análise do Atlético e Palmeiras ainda. Só um comentário. Pode falar. Foi expulso por gesticular. Piada de pai, beleza. Imagina se essa moda pega na Itália. Não tem mais futebol, velho. Pois é. Não tem mais futebol. Você não pode gesticular, você não pode falar maquecatsu e não sei o que, você não pode já fazer era, assim. Daqui a pouco você não vai poder fazer assim pro juiz, que aí o cara já vai falar, que insultou e dá vermelho, entendeu? Mas eu já vi juiz dá muito amarelo por isso. O cara vai lá, marca a falta, o jogador faz isso assim, o José... Não, beleza, você pegar e dar aquela aplaudida... O aplauso irônico, alô, Gabigol, é sacanagem. Sim. Você jogar a mão... cara, pelo amor de Deus. Sim. Enfim. E aí o Lucas trouxe a genial ideia para o nosso programa da gente analisar os lances da partida. E já que agora peço licença para você que acompanha a gente no podcast, porque estamos falando agora também no YouTube, que é como diz o Caçadante, o rádio com imagens. Então facilita para a gente ver alguns lances da partida. Então eu primeiro queria colocar aqui na tela justamente o lance fatídico do jogo, 34 do primeiro tempo, quando o árbitro da partida, que eu já esqueci o nome, não faço nem questão de lembrar, eu acho que é o Bruno. Não dá ibope pra ele não, dá ibope pra ele não, esquece. Já falei, cara. E aí ele faz a seguinte presepada que eu queria até analisar 2 pontos aqui com vocês, que é o seguinte, vamos botar aqui na tela. Esse é o lance. Então, são 2 coisas que eu quero mostrar aqui. Primeiro, essa é a entrada. Me diz o que fez o Patrick de Paula, cara. Olha isso. Eu não tenho explicação pro lance. Ele absolutamente escorrega e toma um amarelo por isso. E aí eu queria levantar uma outra questão até para comentar com vocês, que é aqui no começo do vídeo, que é quando ele dá a entrada, o nosso querido juiz... Olha para onde ele tá olhando. O juiz ele tá olhando para longe. Então, assim, não foi nem ele que viu. E o Abel fala isso na coletiva, né? O Abel fala que quem viu foi o Bandeira, que tava do lado dele, a 50 metros do lance. Cara, de verdade, eu tenho uma crítica a fazer, depois eu deixo vocês falarem. A arbitragem brasileira, ela é muito... Eu acho que arrogante, prepotente talvez seja a palavra, porque quem marcou o lance foi o juiz foi o Bandeira que tá a 50 metros do lance. E aí quando o técnico vai reclamar, ele é expulso direto.
Então, assim, a arbitragem não consegue. E o Abel, quando ele é expulso, ele tá reclamando que o Patrick tinha escorregado. Então a arbitragem não pode ser humilde para ir lá conversar e falar o que foi. Escorregou, vamos entender o que aconteceu. Chega lá, conversa com bandeira. Não, já sai dando vermelho para todo mundo, fica quieto, quem manda aqui sou eu. Isso não incomoda vocês, não? Eu só quero. O João pode falar totalmente desse lance, porque eu já falei tudo o que eu tinha para falar. Só adicionar, hoje eu tava escutando a Energia 97, a estádio, e na hora das manchetes do Palmeiras, o Domênico Gato. Quem não sabe, o Domênico é o narrador que tá explodindo aí, que vive nos grupos de WhatsApp, é esse cara que é o Domênico. Ele falou que esse mesmo Bandeira, no jogo Santos e Atlético Mineiro na Vila, ele vibra com um gol anulado do Santos em cima do Atlético, e segundo ele também, esse lance eu vi, agora o que ele falou depois eu não vi, eu não sei se é verdade, mas ele fala, eu acredito, que algumas fotos desse cara com a camisa do Atlético Mineiro já estão rolando. Ou seja, pode ser que ele seja torcedor do Atlético Mineiro, e aí aquele negócio, você não prejudica um time em alguma coisa escandalosa, você prejudica o time em coisas pequenas. Ele viu o que, a mínima margem ali, ele viu e avisou. E recomendou. Antes de passar a bola pro João, eu só queria falar uma coisa. Eu vou até fazer o advogado desse Bandeira em um dos lances. Esse que ele vibra, Santos e Atlético Mineiro, ele vibra depois que o VAR confirma que ele acertou. Então, mas ele não pode fazer isso, cara. Tem essa margem de interpretação de dizer que ele estava vibrando porque ele acertou no lance e era um lance ajustado, como adoraria dizer a central do apito. Então ele vibra com isso, enfim. Pode vibrar ou não pode, João? Não pode, mas não pode. E a questão é a seguinte, pra mim, cara, é aquilo que todo mundo mais bate no ponto, né? É o profissionalismo. Não é profissional. Quem tá ali é um dentista, é um advogado, é um instrutor de educação física, é não sei o quê. E eu não sei o que falta para dar esse passo para profissionalizar a profissão de árbitro no Brasil, como é no restante do mundo, né? Você vê o Bandeira do outro lado, que está mais próximo do lance, que a gente consegue ver na imagem, ele não faz nada, ele continua. Nada, segue o lance. Não sei se cabia a ele marcar também, mas o cara, mesma coisa daquela treta toda que deu contra o Corinthians, do Paulista, tal, de gente de fora marcando, que porque o outro cara ali longe viu um negócio que nem o árbitro que estava do lado viu. Então, assim, não sei se é atleticano, acredito que possa ser, porque tem claramente árbitros que torcem para times, mesmo não deixando isso transparecer ou deixando isso prejudicar durante o jogo. É mais ruindade mesmo, mano. Não é mau caráter ou questão de beneficiar um ou outro. Antigamente podia ser, né? Aquela velha história do árbitro falando, do cara falando, vai pitar o jogo do Coringão, hein, não sei o quê. Essas pressõezinhas mínimas, entendeu? Muita gente falando no ouvido dele, porque aí o Flamengo perdeu, aí aqui tem que perder. Como os caras do Flamengo estavam falando, o Palmeiras perdeu, o Flamengo tem que perder. Então, assim, isso é tudo especulação. Eu quero não acreditar. Porque se a gente for pegar e acreditar nisso, não dá para continuar assistindo e torcendo, sabe? Eu quero ter dentro de mim que é ruindade e falta a questão da profissionalização da arbitragem brasileira. Cara, eu acho que você toca num ponto fundamental, porque, assim, do mesmo jeito que aqui a gente está criticando o juiz, eu tenho certeza que na Aero Gambá os caras estão xingando o juiz e na Galo, sei lá o que, enfim, em toda a torcida xinga o juiz em toda a partida. Um dia roubam Palmeiras, um dia favorecem, e assim vai. Por quê? Porque a arbitragem é ruim e precisa urgentemente para todo lado. Pois é. Precisa urgentemente ser profissionalizado. O juiz tem que viver disso. E é o que você fala. Não sei porque não acontece. Bom, enfim, muitas coisas por trás. Papo até para o podcast 83, quando a gente vai falar sobre isso. Só sobre isso. O que daria de assunto, só isso é uma maravilha. Exato, porque dá para ficar 3 horas discutindo isso. Agora, uma coisa que me incomoda, eu falei até no pós-jogo, o VAR precisa revisar segundo amarelo, cara. Porque é um lance
que prejudica demais a partida e não pode ficar nesse ponto de é só um amarelo. Não é só um amarelo. E a segunda vez que isso acontece, eu até citei no pós-jogo, um Palmeiras e sei lá quem, que o Rafael Veiga, não me lembro, coloca a mão no peito do cara, o juiz acha que foi no rosto, dá o segundo amarelo e expulsa. Então assim, ou o VAR revisa segundo amarelo, ou o juiz tem autoridade para ver o VAR sempre que ele quiser, não precisa ser chamado, ou então você dá o desafio pro técnico. Pro técnico, 1, 2 vezes na partida, mandar o juiz ver o VAR discordando de alguma decisão. Porque realmente, do jeito que tá, é difícil. Ô, Diego, só voltando um pouquinho no assunto, tipo podcast 83, só para deixar uma coisa aqui, eu acho que todo mundo concorda que para ser presidente de clube não precisa ser jogador de futebol, certo? Para você ser um chefe de um jornal, você não precisa ter sido jornalista. Por que todos os presidentes de comissão de arbitragem são ex-árbitros afundados em polêmica durante a carreira? Mas isso é um problema mesmo. O que a gestão... eu quero saber o que um ex-árbitro tem de competência para gerir uma comissão de arbitragem que não é... O cara que é chefe de arbitragem, ele não tem que entender... Não tem que ser expert das 4 linhas. Ele tem que ser expert em outros assuntos. E pode ter na mesa diretora lá, juízes para ajudar a criação de regra. Exato. Problema nenhum em relação a isso. Mas agora, o cara, ele tem que principalmente, ele tem que ser um gestor. Gente, é o Gaciba, que é o da arbitragem. Ele não é gestor. Ele é um ex-árbitro, como eram os antigos que estavam lá. Então, falta um pouco desse profissionalismo no futebol brasileiro. E o problema que a gente enfrenta agora é que assim, a CBF está sem presidente. Eu acho, dependendo do futuro do futebol brasileiro, o Caboclo pode ter sido o melhor presidente da história da CBF. Meu Deus. Porque por causa... Eu vou falar o porquê. Meu Deus, mas eu vou falar o porquê. Porque por causa dele, por causa dos escândalos dele, pode ser o rompimento dos clubes com a CBF. Você entende? Tipo, por uma coisa patética que ele fez, ele pode acabar sendo o melhor presidente da CBF, entre aspas, para ocorrer uma coisa que todo mundo quer, que é o rompimento dos clubes com a CBF. E se a CBF não tem um líder, como é que a arbitragem vai lidar se tá uma coisa ligada à outra? Pois é, antes só da gente fechar essa pauta arbitragem e seguir para fechar o jogo também, é engraçado porque quando o juiz acerta um lance ajustado, uma coisa polêmica, mas que a arbitragem acerta, cara, 1 hora depois tem vídeo da CBF com o Gaciba explicando por que tá certo aquilo. Quando erra, o Gaciba some, cara, ele vai pra reclusão dele no Tibete, plantar mandioca no Butão, sei lá o que ele vai fazer, mas o cara some. Então assim, nem falando se o cara tem que ser árbitro ou não, mas o presidente ele não pode sumir, não pode ser omisso. Essa é a hora que ele tem que aparecer e ele tem que falar, tá certo, tá errado e a gente vai fazer isso para que esses erros não aconteçam de novo. E é isso que me incomoda muito. Mas enfim, já falamos bastante de arbitragem. O Lucas tinha até pedido para eu colocar também a análise do gol que o Palmeiras tomou, o primeiro gol. Foi no apagar do primeiro tempo, né? Uma coisa que jamais pode acontecer, cara. Você não pode tomar gol pra... Ô, Diego, antes de colocar o gol, eu pedi para colocar esse gol porque é o pessoal que enche o saco pro Wesley ser titular, tá bom? É só por isso que eu pedi pra colocar esse gol. Pode colocar o gol. Vamos lá que a gente vai perder 10 inscritos hoje porque você tá xingando o Wesley. Vamos ver. Não faço questão. Eu vou passar ele na íntegra, depois a gente pausa em algum momento se você quiser. Então, faça o programa para nós. Exato. Tá aí na tela, esse é o cruzamento e tá mais livre que... O Wesley, gente, pra quem não tá vendo, ele tá na entrada da área, ele tem que acompanhar, pode deixar pausado aí, ele tá à direita da meia-lua. O jogador responsável que ele tem que acompanhar é o que faz o gol, o Savarino. Ele tá a uns 5 metros do Savarino nesse momento, uns 3 metros do Savarino. Vou dar o play. Cruzou.
Repara, Ele tá um- cada um tá no seu. Menos O Wesley. Piqueires tá certo. Quem tá errado é o Felipe Melo. O Felipe Melo não tá marcando ninguém. Verdade. O Gomes tá marcando. O Gomes tá marcando um jogador. O Piqueires tá entre dois. Ele tem que ir no que tá. Ele tem que ir no que tá no meio da área. O Wesley tem a responsabilidade de acompanhar. Por que joga o Breno Lopes e não joga o Wesley? Porque o Breno Lopes não deixa de acompanhar. O Breno Lopes vai até o final. Exato. Hoje em dia, mas o Wesley é ponta. Gente, hoje em dia, o futebol funciona desse jeito. O futebol é tático. A gente vê o Wesley chegando. Quando o Savarino faz o gol, o Wesley tá uns 2 metros do Savarino. O Wesley já desistiu do lance. Quando o Savarino vai pegar a bola, ele acelerou e já viu É por isso. a besteira que ia acontecer, né? Esse é o único Até que ele já motivo. para e... Esse é o motivo, na verdade, é o motivo principal que quem vai ser titular na terça-feira vai ser o Breno Lopes. Outra coisa, é o Verón no outro lado que deixa cruzar, né? Pra travar o cruzamento, olha, é uma má vontade pra travar o cruzamento, o Verón parece que entra em campo com má vontade, não é possível, sabe? E eu acho engraçado, sabe o que eu acho mais engraçado desses caras, e também de jornalista, é que vai pra Europa, volta, nossa, como evoluiu taticamente, olha como ele corre atrás do lateral, olha como ele fecha o espaço. Ele fecha porque, cara, lá na Europa, eu não vou fazer, vai acontecer que nem aconteceu com o Gabigol, bate e volta. Você não quer? Então tá bom, fica no banco aí, Morgano. O problema é teu. Total. Ele faz por causa disso. O Wesley, assim, vão me xingar também, mas como o Lucas fala muito, o Wesley é jogador de um tempo só, porque ele consegue dar volume de jogo quando ele joga um tempo, só que o Wesley precisa urgentemente transformar o volume de jogo em chances claras de gol. Porque ele consegue driblar 5 na lateral e erra o cruzamento. 5 e erra o passe. 5 e chuta em cima de alguém. Pô, a gente não pode ter 100 quase chances de gol para alguma coisa acontecer. Não, cara. Tem jogo que você vai ter uma chance só e você não pode desperdiçar ela. Falta E é isso que me aquele preocupa. matador. É assim, o Palmeiras ele tem muito jogador de correria. Mas, pô, como o Lucas falou, o Breno Lopes é um cara correria, não tem a técnica. Você vê que ele é o Saci, né? Ele não tem perna esquerda. A perna esquerda dele ele não usa nem, como o ditado diz, não usa nem para subir no busão. Então, assim, mas ele tem vontade. O que eu acho do Daverson? Minha opinião sobre ele é 50-50, entendeu? Ele é um cara ruim, mas ele é muito dedicado, velho. É muito, às vezes dá gosto de ver ele em campo, correndo pra lá, pra cá, se jogando, pega, briga de cabeça, bota aquelas pernas longas que ele tem, bota a perninha ali, desvia, faz um gol. É um cara que querendo ou não, você vê o empenho dele. Agora o Wesley, puta, total. A calça jeans dele tá seca pra driblar e atacar. Na hora que começa pra voltar e defender, molha. E o cara não volta, ele não acompanha. O Verón é a mesma coisa. O Verón é um moleque, primeira vez que ele entrou, eu falei, na verdade, até antes dele vir pro profissional, né? Na base, eu falava, esse moleque, ele vai bagunçar geral e vai ser unanimidade. Lesão e etc., comprometimento aqui e ali, seguraram um pouco essa explosão da carreira dele muito cedo. Então, tô achando que a galera tá com um pezinho atrás agora, o que eu acho bom, viu? Que eu acho bom. Talvez ele tenha um pouco mais de bom senso, cabeça no lugar e evolua profissionalmente, assim como o Patrick de Paula, que subiu a cabeça o Paulista e o Benfica queria aqui, queria ali, do nada o moleque sumiu, parou de jogar, agora ele parece que volta e entende que não é bem assim, que ele vai evoluir, que ele vai explodir na carreira, e me dá muita esperança dessa molecada da base fazer a diferença de verdade, mas realmente, a resposta defensiva do Palmeiras na questão da cobertura, por exemplo, eu não tinha percebido que o Felipe Melo estava totalmente fora de lugar. Então, assim, a gente pode botar a culpa no Wesley nesse lance, mas se o Felipe Melo tá no primeiro homem, no primeiro pau, o Gomes cada um tá vai no pra segundo trás. homem, o Piquerez tá nesse terceiro, e o Wesley tá ali chegando na cobertura, na entrada da área para pegar o rebote, a gente não teria esse problema. Então, eu não sei o que fez o Palmeiras sair desse posicionamento para chegar tão desarrumado ali atrás, mas eu acho que são situações de jogo. O Atlético tem um ótimo time, desmontou um pouco ali o esquema do Palmeiras também. A gente não pode deixar de dar o mérito para os caras, entendeu?
Eu acho que a gente tende... Torcedor de futebol em si, né? Tende a reclamar pro próprio time e defender só o próprio time. Nós é palestra, a gente é Palmeiras, aqui a gente defende o Palmeiras, claro, mas eu gosto muito de dar o mérito devido. O Atlético deu um puta time. Eu basicamente entrei no jogo, eu não sou pessimista, eu sou muito realista, né? Mas eu entrei no jogo achando que o Palmeiras não ia ganhar. Eu não sabia se a gente ia empatar ou se a gente ia tomar um salve. Entendeu? Graças a Deus não foi um salve ali, deu um problema aqui, um problema ali, aconteceu o que aconteceu. Mas o Palmeiras precisa de um pouco mais, como eu falo da transição ofensiva, o Palmeiras rouba e arruma e vai, é muito agudo no ataque. Falta esse agudo na defesa, cara. Falta essa arrumação do meio campo para trás. Se você me perguntar hoje, inclusive, qual que é o meu 11 inicial do Palmeiras, eu não sei te dizer o meio campo. A zaga eu sei, o ataque eu sei. Eu não sei te dizer o que eu quero ali no meio campo. Se eu quero 2 volantes, se eu quero os 2 moleques da base. Eu gosto muito do De Paulo e do Danilo juntos. O Zé Rafael tava jogando muito até ali. Até um pouco tempo. Então, assim, eu não sei o que eu quero, e eu ainda acho que o Palmeiras precisava de um... O Rafael Veiga joga muito, hein? Mas precisa de um meia daquele... O naipe do Benítez, o naipe do Nacho, entendeu? Sabe? Os caras estavam meio que transitando aí a hipótese de Rames Rodrigues, que não é a primeira vez que eu ouço Rames Rodrigues no Palmeiras, acho impossível, mas, porra, imagina um cara com essa qualidade ali, naquela posição, olhando os 3 atacantes e distribuindo, e a gente tendo uma jogada bacana. Eu acho que falta. O Flamengo tá indo buscar Kennedy e Andreas Pereira agora por empréstimo. Falta, inclusive, eu critico muito a situação do Palmeiras agora, de ver o Palmeiras bem estruturado financeiramente, mas eu não vejo movimentação boa ali para trazer um ao outro. Eu vi, parabéns, o negócio do Jorge, muito da hora. A negociação dele foi sensacional logo que saiu o Vinha e tal. Mas, meu... Precisa mais, precisa de ataque. O menino agora voltou pra lateral direito, mas precisa de um ataque, precisa tentar pegar um meia ali, algum cara que vem pra fazer a diferença. A gente não tem tanto o cara que vem pra fazer a diferença. Quem tava fazendo mais a diferença no passado, inclusive, era o Luiz Adriano. Não sei te dizer o que acontece com esse cara, velho. Isso é uma Ele é muito disperso. Então, eu queria fazer um comentário do que o João falou. Valdívia. Eu queria fazer um comentário. Você falou da base, da perna esquerda, o Saci. Eu acho que, assim, jogador de futebol... O cara que sobe e que não sabe bater pro gol, a culpa é 100% da base, tá? E o futebol brasileiro, ele é mestre em formar ponta que não sabe bater pro gol. Vinícius Júnior. Alguém tem dúvida que ele é um excelente jogador? Ninguém tem dúvida que ele é um excelente jogador. Sabe bater pro gol? Não sabe. Zero. Ele não sabe bater pro gol. O Rodrigo dos Santos também não sabe bater pro gol. O Wesley não sabe bater pro gol. O Keno não sabe bater pro gol, entendeu? E esse negócio que está assim, gente, jogadores de futebol, se você não se chama Robin, você não tem o direito de não usar as 2 pernas. Porque o Robin só tinha a perna esquerda, só que ele fazia gol com a perna esquerda todo jogo. Cara, quando você ligava o jogo do Bayern de Munique, você tinha uma certeza, que ele ia cortar pra perna esquerda e ia fazer o gol. Sim. E fazia, o zagueiro sabia, mas porque o cara era muito bom. Agora, jogador de futebol, o Breno Lopes não faz o gol ali contra o São Paulo porque ele não tem perna esquerda, ele não sabe bater com a perna esquerda. Eu era muito crítico do Scarpa, eu ainda sou, não gosto do Scarpa jogador, acho ele muito fraco, mas eu era muito crítico que ele só usava a perna esquerda. Ele deu uma melhorada, ele começou a usar a perna direita melhor. Cara, parabéns, legal, é isso mesmo que você tem que fazer, mas é sua obrigação. O erro é onde? É na base. Você falou do Patrick, que deslumbrou. Vocês ficaram sabendo do menino chamado Endrigo? Sim. Todo mundo sabendo. 15 anos de idade, foi pro Sub-20, olha o jogo que ele fez. Ele tem 15 anos. Já estão colocando no... como se ele fosse a nova revelação. Ele tem 15 anos, gente. Eu gosto muito de falar que, assim, todo mundo acha um culpado. Só que o futebol, ele tem vários culpados. Ele tem vários culpados. Se você pegar uma pizza, pegar 8 pedaços de uma pizza, você dá pra dividir. Cada fatia é uma culpa. O clube de futebol, a gente nunca critica, mas ele é o maior culpado do que é o futebol brasileiro. Ele é o maior culpado, porque a CBF, ela tem o poder do futebol, só que sem o clube não existe futebol. E os clubes não percebem isso. Eu tava vendo, eu não lembro qual que é o nome do canal que eu tava vendo. O problema da liga que estão querendo criar é que os caras são tão individualistas que se a cada 10 centavos que alguém jogar lá no meio da mesa, eles, em vez de olhar para aqueles 10 centavos e ver como que eles fazem aqueles 10 centavos virar 20, eles vão se matar para ter aqueles 10.
o futebol brasileiro funciona desse jeito. Então é uma estrutura muito grande que você tem que quebrar para fazer dar certo. E você não faz isso da noite pro dia. Por isso que eu acho o clube que... O Palmeiras, ele não fez... O Paulo Nobre não fez nada de excepcional. Ele fez uma coisa básica. E olha onde o Palmeiras está agora. Então é uma coisa muito básica. Que você tem. Qualquer clube brasileiro que fazer uma coisa básica, ele vai se destoar dos outros. Então falta muito ainda pra gente chegar, falta muito ainda pra gente ter uma evolução de pessoa. Eu vejo muito falando, o jogador brasileiro não é inteligente taticamente. Para ser inteligente taticamente, você tem que ser habilidoso ou você tem que ter uma inteligência mesmo, uma cabeça, você tem que ter um nível de QI? Você não tem que ser habilidoso, você tem que ter um nível de QI. Gente, os nossos jogadores... Coitados, eles vêm do sertão, do não sei o que, da favela, de não sei o que. Eles vão ter uma estrutura básica de país, entendeu? O futebol também passa por uma estrutura de país. A nossa categoria de base também passa por uma estrutura educacional. Se o cara não sabe fazer uma conta básica de divisão, como é que ele vai saber uma estrutura tática de um time? É tudo reflexo, né? Você fala isso, é incrível, porque aí quando o jogador lê um livro, vira notícia. Exato. O cara, o jogador tal leu O Pequeno Príncipe. Nossa, o cara é culto, porque ele leu um livro. Esse é o nível que a gente tem. Você vê jogador brasileiro indo pra Europa e a galera aqui elogiando por ele estar tentando falar um espanhol ali na entrevista. Porra, é o mínimo, velho. É claro. É o mínimo. Você tá jogando, 3, 4 anos na Inglaterra, você não fala uma palavra. Vai ver o que o Richarlison fala de inglês. A gente mora no Canadá, né? A gente precisa falar inglês, né? Sim, precisa falar inglês, cara. Você precisa aprender o idioma. Cara, juro por Deus, idioma é um bagulho que... Tô falando pessoalmente, tá? Mudando um pouco de âmbito. Idioma é um bagulho que eu sempre adorei aprender. Então, assim, se eu fosse pegar hoje, sair daqui... Eu moro em Vancouver. Se eu fosse pra morar em Montreal, eu não ia ficar parado no inglês, velho. Eu ia aprender francês. Porque é a língua de lá. Se eu fosse mudar pra Europa e fosse lá pra Itália, eu ia aprender italiano. Ou eu ia aprender alemão. Eu ia fazer o possível pra me adequar minimamente à cultura de um país. Isso mais por questão de respeito até. O Guardiola, o exemplo que o Guardiola deu quando ele assumiu o Bayern de Munique. Pelo amor de Deus, entendeu? Sabe, o Guardiola, se ele vem pra cá, pra seleção brasileira, ele ia aprender português. Sabe, a primeira entrevista dele ia ser em português. Eu cravo isso, que a primeira entrevista dele ia ser em português. Ele ia aprender português antes de vir. Ele ia ter 1 mês e meio pra se preparar, tal, pra fazer tudo, não sei o quê. Ele ia chegar, além de ter aprendido tudo do futebol, ele ia chegar falando português. Então, assim, realmente, tudo isso que você falou, Lucas, é reflexo do que a gente mencionou no começo da educação. Primeiro, pra mim, a principal culpa da molecada chegar no profissional e não dar certo é clube depender de empresário, clube na mão de empresário, tudo por causa de empresário. O empresário quer que o cara suba, tem um negócio aqui, almeja vender pra cá, pra lá, percentual aqui, jogador dividido em 20 parcelas, para 20 pessoas diferentes, e essas pessoas acabam mandando na carreira do jogador, influenciando e apitando o que eles querem que seja feito. Eles vão na diretoria e falam que se não fizer isso, vai tirar o moleque do time. Então, assim, a máfia, a CBF, é o órgão que organiza. Quando esse órgão que organiza é podre, só vai ramificar podridão. Podridão. O futebol brasileiro é podre por causa da CBF, tá? Mas isso influencia, tem as imagens disso, os reflexos disso nos empresários, nos próprios clubes, clube quebrado. Você vai ver o que acontece com o Cruzeiro hoje é lamentável. Eu fiquei feliz de verdade com o marido da Leila falando que o Matos não volta nem se vaca voar. Vou te falar, Matos, bacana, você vê o Galo contratando, o Flamengo contratando, não sei o que, você fala, o Matos chega, a gente vai começar a contratar, vai ser da hora, ele tem a moral, né? Só que o que ele deixa de herança para depois, a gente tá vendo o Cruzeiro. Não vou te falar que a gente vai ver o Galo, porque eu não sei, não estudei a situação do Galo, não faço a menor ideia. Mas eu dei graças a Deus do Matos estar longe do Palmeiras. Longe. O Atlético, João, eu falei lá no outro vídeo, para quem não escutou e quer saber, entra no canal do Massini, tá? Jornalista palmeirense da CBN, ele faz uma entrevista muito boa com um jornalista de Minas Gerais. E esse cara fala da situação do Atlético Mineiro, ele explica como é. É a mesma coisa que a Leila fez no Palmeiras com dar grana para contratar jogador. Uma hora vai ter que pagar.
É isso. É aquela coisa, né? Não vou falar muito da situação do Atlético, mas se eu fosse investidor, eu não colocaria dinheiro no Atlético. O meu dinheiro, pelo menos. Mas já vou até aproveitar o gancho, vou inverter aqui um pouquinho a pauta, porque eu ia falar um pouco da candidatura da Leila. E já nessa candidatura, o João até adiantou, porque o marido dela falou, abre aspas, mais fácil vaca voar do que o Matos de volta. O José Roberto Lamarck, né, marido da Leila, manda essa. E, cara, isso é uma coisa que... Ô, Diego. Diga. Que bom que o Palmeiras não é de Buenos Aires, né? Entendeu? Você sabe, João, que o Lucas mantém uma piada ruim por programa, pelo menos. Não, mas essa daí foi sensacional, cara. Eu adoro piada ruim, velho. Eu sou o rei da piada ruim. Não, mas foi sensacional essa piada, velho. Se o Palmeiras fosse de Buenos Aires, tava lá. O Matos estava contratado já, né? Inclusive, o Buenos Aires, quem me contou pela primeira vez foi meu pai mesmo. Foi a piada de pai mesmo, tá certo. Então, pois é, piada de velho, cara, não tem jeito. Mas você sabe que... Você é o neném do rolê, né? Então é piada de velho. Pois é. Você sabe que, em relação ao Matos, ele tem uma vantagem que ele realmente... Quando você fala, Matos, traz o cara tal, ele traz, só que ele tem a desvantagem de você dar um cheque em branco pro Matos, se o cara custa 10 e o cara pede 90, o Matos paga os 90 com e luva. Se bobear, paga os 95 pra fazer uma graça. Então, assim, aí é fácil. É isso que eu ia falar. O cara traz todo mundo, mas é claro, o cara tem um cheque em branco pra fazer todo mundo. O Cruzeiro, a situação que tá. O Palmeiras, até hoje, a gente tá sofrendo com contratos longos e caríssimos que foram fechados. Foi fechado pelo Mato, mas com aval da diretoria, é óbvio, tá? O Lucas Lima tá aí ganhando o milhãozinho dele suave por mês. E a gente não tem o que fazer com esse cara. Ô, Diego, lá. Você falou da Leila. Posso falar os pilares da campanha, das promessas dela? Eu ia tocar nesse assunto, manda aí. Tá, os pilares da propaganda dela. Vai falando um por um aí, a gente resume aqui. Time vitorioso. Querem falar alguma coisa? Eu acho que não tem muito... Porque se o pilar dela no mínimo, né? time ruim... mínimo, né? Com o time estruturado ainda, entendeu? Você vai fazer o quê? Vai chegar com o time pra perder? É que assim, eu acho que quando ela coloca time vitorioso, eu acho que ela dá uma cutucada. Porque ela fala que você... Ela disse na entrevista que ela não vai contratar protagonista, ela vai contratar o cara vitorioso. Eu acho que ela dá uma cutucada... Até no Matos, que falou que o Palmeiras, quando ele contratou o Lucas Lima, ele contratou porque ele precisava mostrar pro mercado que o Palmeiras podia contratar o Lucas Lima, o que não faz sentido algum, é ridículo essa explicação dele. Enfim, continuando. Transparência e equilíbrio financeiro. Manter o curso. Novas receitas. Eu acho que isso é patético em todos os clubes brasileiros. Não patético nas novas receitas. Eu acho que receita é uma coisa absurda, ridícula em todos os clubes brasileiros. Gente, você entra na loja de qualquer tipo de futebol americano, de basquete, de qualquer coisa. Cara, tem camisinha com a foto do clube se você quiser comprar. Tem tudo. Eu moro numa cidade... Gustavo Gomes, não passa nada. Porra, cadê? Aí não engravida mesmo, velho. Eu moro numa cidade. Tem 80 mil habitantes. 80 mil. É um ovo. Cidade. O time aqui chama Wildcats. Você vai na loja do time do Wildcats, de hockey, tem mais coisa do que na loja do Palmeiras. Tem o PIN do Troy perguntando qual é o time, né? Não, Nossa, mano. Qual é o time? Sensacional. Não, então, mas o que eu falo é que assim, esses dias, eu lembro muitos anos atrás, minha mãe ela queria comprar um edredom do Palmeiras. Cara, você não acha um edredom do Palmeiras oficial.
Você Então, tem que isso- recorrer aos Ao mercado o paralelo. submundo. O 25, submundo. né? A famosa 25. então, eu tive uma Sucuré do Palmeiras, só que, puta, ruim pra caramba, Sim. feia. Mas era do Palmeiras. Eu tenho certeza que esse escudo aí que você tem aí atrás não é oficial do que o Palmeiras vendeu. Eu acho que não, é tudo Então. uma plaquinha mesmo, entendeu? É que a outra não dá nem pra ver, eu acho. Mas tá ali em cima, ó. A plaquinha da Turiaçu. Não, Turiaçu não é o Palmeiras que vendeu. Legal demais. Não, Então, não é mesmo. Por que Então. não tem? Entende? Isso é uma crítica. E aí o plano da Leila fala em novos produtos. Porém, eu duvido que novos produtos seja aumentar a oferta da lojinha. Novos produtos provavelmente vai ser dividir o Avante mais um produto que vai ser mais caro. Enfim, toca o barco aí. Inclusão. Aqui na Inclusão ela fala que ampliar o acesso de torcedores ao Palmeiras é a sua marca. É o clube social, né? Tornando o clube mais próximo, acessível, garantindo satisfação e consumo da marca, de seus produtos e dos conteúdos gerados. Legal, tem que ver isso mesmo. Ok. Vai baixar Excel... preço de camisa, Duvido. de material, porque se quer Duvido. aproximar a galera de renda mais baixa do povo. O Palmeiras também é time de povo, cara. Tem muita gente. O Palmeiras é presente no Brasil inteiro, nas regiões mais pobres. Não tem como. Você vai ver a camisa R$300. Camisa de jogo. Pô, meu, pelo amor de Deus. A gente precisa. Você fala, ô Jô, a gente que mora fora do país é muito complicado, porque a gente não tem um plano de sócio torcedor para quem mora fora do país para ter algum benefício mínimo, sei lá. Porque a gente mora fora do país, mas você volta com o Brasil com alguma frequência, sei lá, todo ano, a cada 2 anos. Não tem um benefício, sei lá, tipo, você paga, você ajuda o clube, a cada ano você ganha um ingresso. Sim. Isso que eu ia falar. Quando você Podia visitar ter o Brasil, você plano ganha. Sabe, gente, é falta, não precisa de muito. Não precisa de muita inteligência para você criar um produto atrativo para gerar receita. Sim. É força de vontade, apenas. Ô Lucas, 2 coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, um sócio torcedor que fosse, sei lá, R$2,50, R$5 por mês, que é pro cara que não é de São Paulo mesmo, que provavelmente nunca nem vai vir ver um jogo aqui, mas se ele vier, ou ele tem direito ao ingresso, ou ele tem direito ao ingresso com 90% de desconto, sei lá, gente, é o cara que, uma vez no ano, sei lá, restrito, é o cara que, sabe, vai fazer diferença dentro do estádio, porque aí é outra coisa que eu queria falar. A gente, pelo menos eu e o Lucas aqui, nós somos pilotos, e tem uma coisa no avião e em vários outros setores também, que a partir do momento que fechou a porta, o que está dentro deu lucro, assento vazio é prejuízo. O estádio é a mesmíssima coisa. A partir do momento que fechou a porta, não interessa se o ingresso estava a 10 ou R$300. Se tiver 5 mil, 15 mil pessoas no estádio para 40 mil, cara, você acabou de ter 25 mil assentos vazios que te deram um prejuízo. Era melhor você ter vendido cada assento por R$1 do que fechar eles vazios. Então, assim, é outra coisa que precisa mudar, e aí volta no tema de inclusão. O Palmeiras precisa achar um jeito de, sei lá, conseguir atrair torcedores que não têm condições financeiras de pagar o ingresso, como é o ingresso caro do Allianz Parque, ou manter um sócio torcedor, e trazer esse cara com preço irrisório. Por quê? Porque você vai gerar uma receita, mesmo que ínfima para o clube, e mais importante do que isso, você vai lotar o estádio, irmão. É muito melhor... Nem que seja para cobrir custo, Diego. Para cobrir custo, cara. Mas é isso mesmo, não é para gerar lucro. Nem que seja para isso, cara. Sabe por quê? Porque assim, a gente frequentou muito estádio junto. Nós 3, inclusive, fomos em muitos jogos juntos. Quantas vezes a gente foi em jogo, o assento de baixo tava vazio. Exato. Pô, faz um plano de sócio, o cara tem que provar que a renda familiar dele é um salário mínimo. O cara paga R$10 por mês. E, sei lá, 5 horas antes do jogo, todo assento vazio, o cara que tem essa carteirinha pode ir lá e retirar o ingresso por 1 quilo de alimento. Alguma coisa simplesmente para você encher o estádio. Porque assim, média do Palmeiras, 25 mil torcedores, é baixa. É baixa. Média não se mede pela quantidade de pessoas que tá no estádio. É pela porcentagem de capacidade de gente que está no estádio. Uma média boa é 90 e tantos % do estádio cheio. Essa é uma média boa. Na Europa se mede assim.
eles se medem em porcentagem, não em número de assentos vendidos ou de pessoas que estão lá dentro, sabe? É um pouco de força de vontade. Não precisa de muito para você fazer uma coisa decente. E outra, é uma coisa que você ajuda a melhorar o futebol, você ajuda a trazer o futebol para quem pode alcançar. Eu falo, a gente tem uma condição de vida que 90 e tantos % da população não tem. Então é muito baixo, o estádio não lota porque as pessoas não têm capacidade financeira de estar lá dentro. É muito óbvio isso, e ninguém percebe. Essa cadeira que está vazia, ela pode não te trazer o retorno financeiro, mas ela pode trazer o retorno do apoio daquela pessoa, uma voz a mais gritando. Exato. Uma voz a mais gritando. O retorno não é financeiro, mas o retorno é um torcedor ali, um torcedor que nunca foi, que nunca almejava ir, mas que foi, se apaixonou, e agora pode ser que ele crie uma vontade de ter esse planinho aí de R$5 por mês, e que ele possa sair ali e comprar uma caneta do Palmeiras pro filho dele que tá lá na cidade dele. Já é outra receitinha mais ali aqui. E, João, e além disso, você tem a possibilidade de um estádio, ao invés de 20 mil, ter 40 mil pessoas, virar um caldeirão, e o time se classificar por conta da torcida, passar para a próxima fase da Copa, sei lá o que, ganhar aí 10 milhões de bolada porque chegou na próxima fase. Não Parece pagou? falta de visão, falta de visão, cara. Eu não consigo entender. Enfim, a Leila diz que prevê inclusão, esperamos que isso seja cumprido. O que mais tem aí, Lucas? Excelência de gestão, se tornar referência no futebol. Cara, é a visão empresarial que ela tem, né? Mas isso é bacana. O Palmeiras precisa disso. Patrimônio físico, tecnológico e moderno. Eu acho que o Palmeiras é provavelmente top 3 do Brasil em modernidade. Fácil. E você tem que continuar evoluindo, né? Eu vi uma entrevista do Muricy Ramalho com o Nilson César, e ele falou que os aparelhos do São Paulo são tipo 20 anos atrás do tempo. O São Paulo foi referência. Sim. É isso, São Paulo foi referência. Parou. Você não pode parar, você tem que continuar. O Palmeiras está construindo agora um hotel para a categoria de base. Perfeito, show, tem que ser isso mesmo, sou muito de acordo. Governança corporativa e compliance, e o último, relacionamento, que é aproveitar o potencial de relacionamento e CRM com associados, sócios, torcedores futuros. É basicamente o que a gente falou, aumentar a aproximação da torcida com o time. Relacionamento com o consumidor, com o torcedor, mínimo. Essas são as propostas. Eu acho que a Leila deve ganhar, tá? No papel? Então, isso é uma coisa. Eu tenho um problema com a Leila só, tá? Eu acho que é assim muito positivo a Leila presidente. Eu tenho um problema e se chama Crefisa. Porque aí você entra num conflito de interesses entre Crefisa, patrocinador master, e a presidente do clube, que é dona da marca. Assim, eu acho que é um caminho muito perigoso de se estar, entendeu? Eu não sei, em uma eventual decisão que ela tenha que tomar, que vai favorecer um ou outro, para onde que ela iria pender, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Eu não gosto do presidente ser o patrocinador master. Eu acho que assim, a partir do momento que você tem uma... Eu falei no outro podcast aqui e todo mundo foi contra, eu não mudo essa opinião. Eu acho que, infelizmente, no Palmeiras, as pessoas que estão lá dentro, gerindo o Palmeiras, não querem o bem do Palmeiras. Elas querem o poder delas. Ponto final. É isso que elas querem. Que é a política em geral no Brasil. Exato. A oposição sabe que a Leila vai ser presidente. Eu acho que hoje ela é mais forte até do que o Paulo Nobre, tá? Mas todos concordamos que se não for o Paulo Nobre, é certeza que ela vai ser presidente. Sabendo disso, por que não a oposição chamar a Leila e falar: Leila, temos todas as nossas diferenças, ok, o Palmeiras é mais importante. Não vamos lançar candidato, você vai ser candidata única, você vai ser eleita, mas em troca a gente quer alguém da oposição ali que vai poder também dar a nossa opinião, que também vai poder falar o que acha certo, o que acha errado.
e vamos juntar, gente, vamos juntar o clube, vamos fazer um clube, não vamos fazer um negócio rachado. Só que não, eles querem, Política, eles né, querem cara? a política deles, eles não querem o bem do Palmeiras. Enfim, política. Eu sou um cara que eu detesto política, mas desde criança. Eu amo. Eu cresci agora dos últimos anos que a gente tem essa convivência, né, Diego? Então eu vejo que você é um cara que, puta, gosta e sabe falar, e eu admiro muito, gostaria até de saber. Mas eu vejo coisa de política, eu já fujo, eu já não discuto, eu acho que a galera é muito intolerante na questão do Brasil. E eu não tenho essa. Eu gosto de simpatizar com todo mundo, eu faço amizade com todo mundo, você me conhece, né? E eu não gosto de sabe, eu tenho a minha opinião, mas não vou ficar defendendo com esses dentes a minha opinião sem respeitar a dos outros. E é o que eu acho que acontece na política. Esses caras do Palmeiras, a maioria é tudo dinossauro, da época de Mustafa Contursi, entendeu? Que é o maior câncer da história do Palmeiras. E o que vem em seguida, você vai ver Beluso e etc., não difere muito disso. A gente viu a primeira diferença sendo feita realmente pelo Paulo Nobre. Um cara jovem, um cara visionário, um cara empresário, um cara muito dinheiro, ajudou bastante também, onde que o dinheiro não ajuda na vida, né? Mas eu concordo plenamente, eu acho que precisava ter, já que a gente vai perder, a gente vai fazer o possível para ajudar o bem do clube. Porque senão eles vão fazer o quê? Eles vão continuar causando em cima da situação e dividir torcida, dividir tudo, começar a causar mais intriga, o clube cai de novo na pindaíba, entendeu? Porque, mano, é tudo, mesmo o Palmeiras financeiramente estável hoje é muito possível de dar alguma coisa e variar de novo. O Palmeiras voava em 90, 2000 caiu, essa última década, começo da última década ainda estava naquela pindaíba, mas aí elevou. Você viu que o São Paulo estava no top e caiu, o Corinthians estava no top e caiu, o Santos também estava lá em cima, caiu. Então, assim, é tudo variável, é tudo questão de fase. Chegar no topo não é difícil é se manter no topo. Se manter lá, exato. Ainda mais num país que não te deixa se manter no topo de uma forma correta, confortável e pronto para focar no caminho em frente. Não, você precisa lutar com tudo que cai em cima de você a partir do momento que você tem poder e ganância e sabe, influência. Isso é o que corrompe a galera, principalmente no poder, né? Sim. Bom, vamos tocar a pauta? Bora. Temos aqui, olha só, quem? Catrapo da semana, mudando totalmente da água pro vinho, falando de política, vamos falar de quem? De Sormani, porque o Sormani, né? O Sormani, ele é um cara que ele tem raiva do Palmeiras. Por quê? Porque o Santos não derrubou o Palmeiras em 2014, e aí ele viu o Santos dele ser vice em 2015 na Copa do Brasil, viu o Santos dele ser vice do Brasileiro em 2016, viu o Santos dele ser vice da Libertadores em 2020, isso doeu demais. Esses dias ele até tinha falado que dava para vencer. Se o Cuca não faz isso ou aquilo, o Santos ganhava o jogo. Ô Sormani, vai me desculpar, né? De ser em ser... Deixa eu fazer só uma pergunta. Puta, ele foi meu pai técnico da onde? Eu tinha duas mães. Oi? Ele foi técnico de que time? O Sormani? Ou o Cuca? Foi nem Não, o Sormani, ele foi técnico de que time? Eu quero saber, porque ele fala como se ele fosse o... E se, né, que você falou, se minha mãe fosse uma bicicleta, eu nascia de rodinha. Exato. Então, assim, cara... E aí, já que a gente tá falando de Sormani, já solta aí a barrinha do Catrapo da semana na tela. Por quê? O Sormani me dá a seguinte declaração, abre aspas. Aliás, eu não tenho a aspas dele aqui certinho. Eu tenho. Tem? Então eu tenho. O Cuca é muito mais técnico que Abel Ferreira. Renato nem se fala. Se você dá o tiro certo e contrata o técnico certo, com o elenco que o Palmeiras tem, não pode fazer uma temporada como vem fazendo. Tudo que o Palmeiras disputou, ele perdeu depois de ganhar a Copa do Brasil. Isso tem que ser imputado ao treinador. Ele fica tão chiliquento que fora do campo não vê o jogo. Fábio Sormani sobre Abel Ferreira no BB Debate. Cara, é engraçado, assim, depois que perdeu a Copa do Brasil, vamos falar de depois, porque se a gente falar de antes, a gente vai falar de 3 títulos no ano só e aí fica ruim de falar. E desses 3 títulos, vamos lembrar que o Sormani falou que o Cuca é melhor que o Abel. O Abel ganhou a Libertadores em cima do Cuca. Falou que o Renato é melhor que o Abel. O Abel ganhou a Copa do Brasil em cima do Renato. Então, assim... você tem e não é que ganhou por pouco, desculpa, Diego, não é que ganhou por pouco, não. Não, amassou o Grêmio, ida e volta. O Renato não viu a cor da bola, Palmeiras e Santos foi pau a pau.
mas o Grêmio não viu a cor da bola. O Renato nem soube o trem que passou em cima deles. Então, assim, eu acho que o Abel é perfeito? Não acho. Gosto muito do Abel. Acho o Abel estrategista. Eu acho o Abel melhor do que qualquer técnico brasileiro que está no nosso futebol hoje. Acho o Abel. Mas ele não é perfeito porque ele não é simplesmente perfeito, ou ele não é perfeito porque ele não aceita você na vida dele? Porque ele não me aceita na vida dele. É óbvio. Só por isso que ele é vermelho. O Abelinho, cara, sei lá, eu ouço essas coisas do Sormani, até me dá coceira, assim. Posso fazer um comentário sobre isso daí? Pode. Eu falei da pizza há um tempo atrás. É que eu sou gordo, então referência é de comida mesmo. Uma das fatias da merda que o futebol brasileiro é da imprensa, gente. A imprensa, ela enche o saco que técnico não tem longevidade. A primeira a criticar o técnico e pedir a cabeça é a imprensa. Quando a cabeça é entregue, é a primeira a criticar a gestão. A imprensa é a primeira a criticar quando o clube não joga bem. O problema do Abel é que ele tem um futebol que a imprensa não gosta. A imprensa quer um técnico kamikaze. O Abel não é esse técnico. São estilos de jogo. Cada um entrega o estilo de jogo com a competência que tem. Se o Abel for eliminado amanhã contra o São Paulo, no estilo do Abel, eu vou criticar ele. Por quê? Porque ele foi eliminado jogando no estilo dele. Ele se refere às 2 recopas. Gente, o Palmeiras ter 2 pênaltis para fazer 1 contra o Flamengo e ser campeão, a culpa é do Abel? O Gustavo Gomes, que perdeu o pênalti na final da Recopa Sul-Americana, se ele faz o Palmeiras é campeão, a culpa é do Abel também? O Luan no Mundial. O Luan no Mundial que faz um pênalti ridículo, a culpa é do Abel? O Luiz Adriano, que perde um gol imperdível no Mundial, a culpa é do Abel? É isso, e o Palmeiras estava vindo agora de 9 vitórias seguidas, depois do empate, 10 jogos de invencibilidade, e é o que o Lucas falou, tem a ver com o imediatismo da imprensa. O técnico não pode perder 3 jogos que a imprensa já tá lá especulando se o cara vai cair, até derrubar o técnico. Aí quando derruba, critica o time porque derrubou o técnico, sendo que foi a própria imprensa que começou a cavar isso para gerar notícia, isso me incomoda demais. E só mais uma coisa, entre os 3 técnicos que o Sormani falou, só um tem licença UEFA, e é o Abel. Não tem o que comparar. Para mim, na minha opinião, a imprensa sobrevive do sensacionalismo. Em qualquer área. 100%. Em qualquer área. Eles só vão vender, eles só vão ter os... Hoje em dia é clique, né? Não é vender jornal mais. Eles só vão ter os cliques com aqueles phishing, com as manchetes sensacionalistas pra galera acessar e começar a ir pros trending topics e compartilhamento de link, etc. Então, a estratégia deles é essa. E efetivo, os caras sabem usar. Eu acho que a gente precisava ter... E eles tomam proveito também da ignorância do povo brasileiro, da falta de educação, da falta de filtro que o povo brasileiro tem. De ler um bagulho, ler a manchete, já fala que é verdade, já compartilha no WhatsApp da família, aí entendeu? Parece vô e vó compartilhando os links de coisa que é mentira. E realmente, ouvir uma coisa dessa do Sormani, ouvir o Sormani falar, me dá saudade de ouvir o Neto. Eu prefiro ouvir o Neto. Durante 2 horas falando vai com o Rich, entendeu? Craque Neto. Craque Neto. É que eu sei que o meu menino que mora aqui comigo tá dormindo, senão eu gritava que nem ele. Sou burro, mas dou dinheiro. Ganho dinheiro. Craque Neto, entendeu? Então assim, beleza. O Neto hoje em dia, nos últimos tempos, ele melhorou muito. E tá até legal de ver ele falar, sabe? Ele parece um cara mais consciente. Agora, puta, aí esse naipe do Sormani, o próprio Arnaldo também, o Arnaldo desde sempre, nunca gostei do que ele falou, mas o Sormani, ó... O Arnaldo, ele tem um problema dele que é a emissora, né, então ele não tá mais lá, mas ele ficou muitos anos lá, então você tem essa poluição que fica dentro de você, né. O Sormani, eu acompanho ele desde... Na verdade, eu fui conhecer ele na época da Fox, né? Antes eu não conhecia, não sabia quem era o Sormani. Eu vi por pouco tempo aquele programa, porque você não escutava as pessoas, porque era uma gritaria horrível de todo lado. Horrível. E o que eu via muito do Sormani, ele tinha uma falta de humildade.
Eu nunca vou esquecer um dia que o Facincani, eu também não gosto do Facincani, mas eles estavam discutindo alguma coisa da seleção brasileira e o Facincani falou que o TCC dele foi sobre a seleção de 80 e alguma coisa. Aí o Sormani virou e falou: e só por isso você acha que você pode falar? Eu vi eles jogarem. Não é porque você fez um TCC aí num curso qualquer que você tem mais capacidade do que eu pra falar. Cara, isso é uma falta de humildade. É uma prepotência Demais, do cara. É gigante, isso mostra sabe? muito. Enfim. Bom, então parabéns ao Sormani. Parabéns, pelo viu? catrapo da semana, plantou Parabéns. de forma categórica o avião na pista, interditou o aeródromo. Parabéns, praticou, né? Falar a Famoso linguagem certa, boca de praticou esgoto. o aeródromo. Parabéns, Sormani. É uma boca de Terrível. esgoto da semana. Exato. Senhores, vamos passar o tempo verbal. A gente tá falando até agora de passado, agora a gente chega no futuro. Eu não sou bom de português, não, hein, mano. Tô morando muito tempo Cuidado, na gringa, cuidado já tô meio lelé. Então, por quê? Porque agora estamos falando do jogo de... Depende de quando você está ouvindo, amanhã, hoje, já foi, você está ouvindo depois, sei lá, enfim. Terça-feira, dia 17, 9h30, Palmeiras e São Paulo. E aí eu quero saber uma coisa, como é que tá o coração? Tá tenso? Tá tranquilo? Tá confiante? Já tá desesperado? Tá com medo dos pênaltis? Como é que tá? Puta, Cara, não, pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, mas eu acordo. Eu, na verdade, hoje, quando eu for dormir, quando eu deitar, eu vou pegar meu celular, eu já vou começar a ver vídeo antigo, ver jogo antigo. Eu sou assim, cara. Quando tem jogo importante, Cara, eu esqueço tudo. Eu vou trabalhar e a cada 40 segundos que eu tenho no trabalho, eu já vou ver alguma coisa do Palmeiras. Eu fico louco pra assistir o jogo. Eu não tenho outra coisa que eu não queira fazer a não ser ver alguma coisa do jogo. No jogo passado, eu até mandei lá no grupo, falta 1h20 pra sair as escalações. É o meu nível. É o meu nível, eu sou assim. Eu fico desesperado porque jogo 9h30, o dia não passa, cara. Quando é 4 da tarde já é ruim, imagina 9h30. E... até esqueci o que eu ia falar. Bom é que aqui o jogo é 4 horas de diferença, né? O jogo aqui é 5h30, então eu não vou ter que esperar tanto. Mas aí você quer um diazinho de folga no trabalho, às vezes, não, porque eu tô trabalhando e estudando bastante, né? Vida de imigrante não é fácil. Aí eu fui ver que eu tô de folga amanhã. Eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste. É ruim, o dia não passa, né, cara? Não, com certeza. Eu saio 5 horas do trabalho. Então, tipo, eu ia focar até às 5, ia sair, já ligar o celular e meio que começar a ouvir o jogo no caminho de volta. Agora, eu vou ficar o dia inteiro amanhã fazendo trabalhos aqui, né, tal, da universidade, mas eu já tô com o coração apertado. Eu sempre fico mais nervoso ou mais a flor da pele em Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, pra mim, é outro nível, tá ligado? Seja paulista, seja brasileiro, seja Libertadores, o que seja. Agora, você pegar o Palmeiras e São Paulo na Libertadores, eu, 29 anos de idade, eu cresci naquela época da década de 2000 a 2010, assim, o São Paulo, puta, ganhando Libertadores, e jogava Libertadores, o Palmeiras ganhava. Realmente, aquela questão da soberania, né? Eu tô muito nervoso, eu não quero pênaltis, eu quero que o Palmeiras entre com outra postura, porque assim, o Palmeiras tem uma vantagem, mas é uma vantagem que não vai ser exercida. O jogo não vai ser 0-0. Não vai. Pode escrever. O jogo não vai ser 0-0. Os caras vão vir pra cima. Ou a gente vai marcar, vai espetar ali, ou eles vão vir e a nossa zaga, do jeito que tá, sabe, deixando a desejar em um lance ou outro, vai tomar e vai precisar sair. Então, assim, vai ter gol. Então, assim, gente, porcada, pode preparar o coração, velho. Eu acho que o Palmeiras deveria exercer o fator surpresa. Qual é o fator surpresa? Se você perguntar para 10 jornalistas, os 10 vão falar: Palmeiras vai esperar o São Paulo. Qual que é o fator surpresa? Gente, os primeiros 15 minutos. A massa. Cara, em cima. Não deixa jogar, é em cima. Vamos pra cima, vamos tocar, vamos chutar, vamos marcar em cima. Por quê? É o fator surpresa. O São Paulo não tá esperando. Se o time não tá esperando aquilo, ele desmonta. A chance de você sair numa vantagem é muito grande. Então eu sou muito a favor da gente jogar com o fator surpresa. É óbvio, você não vai ser kamikaze e largar lá atrás.
mas é de uma forma inteligente, você surpreender o adversário, você entrar em campo de uma maneira que o adversário não tá esperando. Eu sou muito a favor do Abel tentar fazer isso amanhã. E eu acho que o Crespo, desculpa, Diego, o Crespo, ele entendeu o que o Abel faz em todos os momentos. Parece que é o único técnico que realmente anulou. A gente jogando contra o São Paulo parece um time totalmente diferente. Não tem a efetividade, não tem aquele vigor. Parece que o Crespo ele conseguiu montar os times a ponto de deixar o Abel como que é? A ver navios, né? Com a carça nas mãos. Então, tomara que assim, já mudou um pouco. O último jogo já foi diferente dos outros. Eu espero um time mais ofensivo. Eu queria o Dudu de titular, entendeu? Eu quero que o Dudu de titular, mesmo com essa questão do Luiz Adriano, cara, fica, não fica, vai, não vai. Ele é um cara que cutuque e guarda, mesmo ele perdendo um gol aqui e ali. A gente precisou dele ou do Daverson ali na frente, porque a gente precisa de um cara que empurre pro gol. O Daverson pode deixar a desejar na técnica, qualquer coisa, mas o cara empurra pro gol. Nem que um cara chute a bola pro gol e ele desvie, igual foi contra o Internacional no primeiro gol dele, na volta dele. A gente precisa espetar um golzinho neles no primeiro tempo, antes dos 30 minutos, alguma coisa assim. Então, eu espero vigor, cara. Eu não espero o Palmeiras golear ou amassar o São Paulo. Eu espero vigor, eu espero 100% até o último minuto. Eu quero que os caras saiam de campo, classificados ou eliminados, sem conseguir andar, velho. É isso que eu espero. É isso que a gente espera do Palmeiras. Claro que a gente espera a classificação, mas aquele vigor e ir pra cima e mostrar que o Palmeiras tem muito mais time que o São Paulo, velho. Desculpa. De elenco e de tudo que a gente tem ganho nos últimos tempos, a gente tem mais força que o São Paulo agora. A gente foi pelas substituições que foi no primeiro jogo, né? Exato. E assim, você respeitar, o São Paulo, puta time, legal, rival, tradição, camisa, tenho muito amigo São Paulino, nada contra, mas tô dizendo, Palmeiras de time, a gente é mais time, então a gente precisa fazer isso valer, ainda mais dentro de casa, cara. A gente precisa chegar no jogo e mostrar, rapaziada, vocês vão precisar suar o sangue que vocês não suaram a vida inteira pra passar da gente hoje. É isso que a gente Você falou de fazer um gol logo no primeiro tempo, a importância disso, por quê? Porque futebol, a não ser que você tenha uma diferença muito grande, Palmeiras é melhor, concordo, eu falava que o Palmeiras era favorito desde antes, mas ainda assim é mais equilibrado. Então a tendência de começar o segundo tempo, 1-0 e o time recuando e o outro atacando, ela existe. O perigo pra mim mora aí. O primeiro tempo amanhã pra mim vai ser crucial, tá? Vai ser crucial. Por quê? O primeiro tempo amanhã pode definir como vai ser o jogo. Se o Palmeiras fizer 1-0 amanhã, ou 2 no primeiro tempo, o que vai acontecer? O São Paulo vai se atirar pra cima do Palmeiras. Porque ele sabe que pra se classificar ele precisa fazer gol. Se terminar 0-0, o São Paulo não precisa se atirar pra cima do Palmeiras. Então vai ser uma coisa gradual. Isso me dá medo. Depender da confiança e da boa fase. Exato, é o gradual. Porque assim, se o São Paulo se atirar pra cima do Palmeiras, ele vai abrir espaço. Sim. Mas, agora, se for uma forma gradual, cara, o Palmeiras gradualmente também vai recuando pra mim. E quando você vê o jogo, não existe mais contra-ataque. O meu maior medo é se for desse jeito. Então, duas coisas que eu queria pontuar aqui. Primeira coisa que você falou lá no começo do nosso podcast, que quando o time entra para empatar, perde. Então o Palmeiras jamais pode entrar com esse pensamento. E eu acho que sim, esse fator surpresa, o Palmeiras entrar para fazer 1-0 logo, é importantíssimo, porque tem uma coisa aí também. O São Paulo entra para fazer um gol. Mesmo que tome um gol, o São Paulo continua precisando só de um. Porque 1-0 é deles, 1-1 é pênalti, não estão eliminados. Então, e 0-0 é nosso. Então eles precisam de qualquer jeito de um gol. Se o Palmeiras não faz esse gol no começo, o São Paulo no segundo tempo pode falar, mano, vamos pressionar os caras, porque mesmo que a gente tome, tá safe. A gente precisa desse gol mesmo. Agora, se o Palmeiras faz um gol com 15 minutos de jogo menos que isso, o São Paulo tem que botar um pé atrás. Porque fala, esse gol que porque se tomar o segundo acabou, cara. A gente já tomou. Se tomar o segundo, irmão, não sei se dá pra fazer um 2-2 aqui. E assim, eu nunca mais confio em resultado de ida depois do River Plate ano passado. Não até hoje.
Eu até hoje não assisto os melhores momentos daquele jogo com medo do River fazer o quarto. No terceiro. O quarto não, na terceira. Do VAR O terceiro. Meu irmão, esse jogo, eu posso te falar assim, que é daqueles momentos que eu nunca vai esquecer na vida, tá ligado? Certas emoções que você sente, você nunca esquece. Nascimento de filho, bababá, vamos dar os exemplos chulos. Eu tava trabalhando na hora do jogo, e eu trabalhava no warehouse aqui, batendo caixa, levanta caixa, pedido, etc. E eu tava com fone de ouvido, ouvindo o jogo na Energia 97, o que dá mais emoção ainda, que a Energia é questão de narração de torcedor e etc. Assim, eu morri e ressuscitei umas 3 vezes naquela noite, durante o turno do trabalho. O meu chefe perguntou se eu tava bem, eu falei pra ele que eu não sabia, todo mundo falando em espanhol, eu falei, não sei, por favor, entendeu? Um negócio assim, porque, 3-0, os caras conseguiram reverter quase, e eu nunca mais confiei. Eu acho até bom ter sido esse 1-1. Esse negócio, a vantagem me preocupa, mas é uma vantagem pouca, não dá pra acomodar. Esse tipo de vantagem não dá pra entrar acomodado, como 3-0 na Argentina contra o River no jogo de volta. É bom. O jogo que eu quero invocar é o Palmeiras e São Paulo de 2008. Assim, eu quero ver o Léo Lima chutando de fora da área e o Cenizão falhando. Entendeu? Isso que me interessa. Você falou que você está trabalhando contra o River. 2 coisas que eu quero falar desse jogo. Os primeiros que eu saía do trabalho na época às 10 horas da noite. O jogo começava às 9h30. O que eu fiz aquele dia? Eu fui pegar eu tinha direito a 15 minutos de break. O que eu fiz? Eu trabalhei que nem um corno aquele dia. Os meus últimos 15 minutos eu usei de break. Não pode fazer isso, fiz escondido. E eu perdi 15 minutos do jogo. Cara, era engraçado que assim, canadense aqui, o cara não entende nada. Você eu tava na sala de break lá, tava lotada a sala de break, com o celular vendo o jogo. Dava pra ver que o pessoal tava olhando pra mim, tava rindo de mim, porque eu tava olhando eu tava puto, tava nervoso, tava vendo a minha cara, sabe? A minha cara de puto que eu tava. E eu tava no meio do inverno aqui, eu voltei pra casa andando aquele dia. Cara, devia estar uns menos 15, menos 20 graus, eu na rua, com o celular. Cara, eu tava tão nervoso, eu não sentia frio, cara. Eu não sentia frio. Eu com a mão lá pra fora, assim, e vendo o jogo e foda-se tudo. Outra coisa, sabe o que é engraçado nesse jogo? Eu tenho minha mãe tem uma amiga que o namorado é argentino e ele é torcedor do Boca. Ele foi jantar lá na casa dos meus pais um dia que eu tava lá no Brasil. Ele discutindo comigo que o gol do River foi legal, cara. Mas é argentino, eles vão contra o brasileiro, normal. Cara, torcedor do Boca, cara. Ele discute, não, foi legal, né? O negócio antes, isso aqui, não, mas tava impedido. Não, mas não importa, mas a jogada foi antes, sabe? E o cara discutindo ali, torcedor do Boca Juniors. E ele falando, não, mas eu sou torcedor do Boca. Aí eu virei pra ele e falei, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aqui no Brasil, eles falam muito que a arbitragem favorece muito os times argentinos. Como é que é falado a imprensa lá de curiosidade? Ele falou que lá é o contrário. Mas lógico. A gente é extremamente favorecido. E depois do Atlético Mineiro e Boca Juniors, se você abrir eu gosto muito de ver o Facebook da Conmebol, porque eles postam português, inglês e espanhol, e aí eu vou no espanhol para ver o que os caras dos outros países estão falando. E é sempre isso, os caras, mais uma vez, a arbitragem favorecendo os brasileiros. Sempre. E talvez o Brasil seja o país mais roubado da história da Libertadores. É a memória curta. Eu acho que eles querem pegar esse momento atual, que a gente vê que, o Brasil tá com o futebol mais forte, e aí qualquer lance aqui, qualquer lance ali, eles querem falar da máfia da Conmebol, sendo que a máfia da Conmebol, o brasileiro sente ela desde os anos 90. A gente não tem um grandona brasileiro. Exato. Não tem. A final de 2000 contra o Boca foi um assalto. O Corinthians foi assaltado contra o Boca na Libertadores. O Grêmio já foi assaltado contra o Boca. O Corinthians já foi assaltado contra o River. A gente, o brasileiro, sempre foi prejudicado naquela época. Eu não sei se é por serem épocas e épocas, até porque naquela época o River tinha um time assustador. Assim, eu tinha medo do River, não, do Boca. Desculpa. Se falasse em Boca Juniors, eu realmente tremia na base. Até depois de 2000, né? Mas naquela época você via que o favorecimento era claro aos caras. Eu não vou te dizer que o favorecimento hoje é claro a nós, mas equilibrou um pouco. E quer saber? Mais do que justo, seus argentinos chorão.
Justo. É isso aí. A gente tá falando de arbitragem, vai falar o árbitro agora? Ia falar exatamente isso. Tá, então vai na fé. O árbitro de amanhã, Vilmar Roldan. E você sabe que o Vilmar Roldan tem aquela teoria, né? Se você ligar na televisão sábado, 4 da manhã, o campeonato do Tahiti, é capaz de ser o Vilmar Roldan apitando. Porque o cara tá em todas, irmão. Tá em todas. Pelo amor de Deus. Mas enfim, Vilmar Roldan é o árbitro da partida e o Lucas tem. São Paulino gosta dele, Lucas? Conta aí pra nós. Cara, eu tava vendo um vídeo do Barolo. O Barolo é um São Paulino. Ele é um cara legal. Eu gosto de ver esses canais de torcida de outros times. Eu assisto tudo também. Cara, é muito bom, o Barolo é muito bom. E ele tava falando lá, eu não sei, ele falou de 2 lances, um do Juan, que foi expulso por reclamação, e o outro Luiz Fabiano também foi expulso por reclamação. Então amanhã, ó, Daniel Alves reclama bastante, tá bom? Só vamos pedir pro Abel se segurar um pouco, pelo amor de Deus, Abel. Respira aí, vamos ficar na harmonia no coração, vai dar tudo certo. Precisamos de você 90 minutos ali, velho. 90 minutos ali, passando a raça que ele passa. Eu vou dar só a estatística aqui do Roldan. Jogos do Palmeiras, ele apitou 7 vezes jogos do Palmeiras. Foram 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então 7 jogos, 4 vitórias. O último jogo que ele apitou foi a vitória do Palmeiras em cima do Defensa e Justiça esse ano, fora de casa, né? Claro, o Palmeiras ganhou de 2-1. Foi a última vez que o Roldan apitou o jogo do Palmeiras. E uma curiosidade que ele nunca expulsou um jogador palmeirense. Grande Roldan. Ele apitou aquele Palmeiras e Boca, né? Ele apitou da volta, 2-2. eu acho que ele apitou. Da volta. Ah, não, da fase de grupo. Não, da fase de grupo ele apitou? Não, ele apitou o Palmeiras e Boca semifinal, 2018. Ah, tá, o da volta da semifinal, tá. Isso. É porque na fase de grupo foi 1-1, né? Foi 1-1, isso, confundi. E a estatística dele pro São Paulo foram 8 jogos apitados contra o jogo de São Paulo, né? Com só 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então, mais derrotas do que vitórias quando o Roldan apita, e como o Lucas falou, o torcedor de São Paulo odeia ele. O último jogo que ele apitou de São Paulo foi também esse ano, São Paulo 3-0 no Sporting Cristal, pela fase de grupos da Libertadores. Isso é preocupante, né? É preocupante, porque ele vai com isso na cabeça. Palmeiras ganhou mais, São Paulo ganhou menos. Com a falta de... Se fosse profissional, eu não teria isso. Mas o cara vai com isso na cabeça. Pressão, rede social... Espero que não. Tomara que não. Mas... Bom, eu acho assim, o mínimo a Conmebol fez foi de colocar 2 árbitros que não sejam brasileiros de elite. O primeiro foi o Pitana e o segundo vai ser o Roldan. Tipo, de nome, assim, a gente não pode reclamar muito o que a Conmebol fez. Agora, a arbitragem é um cara ou coroa, né? Não dá pra saber. Então... Eu só quero que não tenha polêmica de arbitragem, cara. Ele é um cara que não gosta muito de VAR, tá? Não gosta? Não gosta de VAR. Ele é meio... não é que ele não... Ele não é aquele cara que aceita muito a opinião do VAR. Isso é bom. Eu não sei se é bom ou se é ruim, cara. Se o cara vai ser cabeçudo a ponto de não querer ver um lance que seria claro ou qualquer coisa, entendeu? Não é questão de não querer ver, é questão de, tipo assim, sei lá, ele marcou um pênalti, o cara puxou, e o cara fala, ó, eu acho que não puxou. Ele falou, não, eu vi, puxou e ponto. Eu veria desse jeito. Entendi. Bom, Roldan, o Lucas vai até acender uma vela pra você aí. Roldan, começou, cor rosa, sua favorita. Pesquisei, joguei lá no seu Facebook, ó, quem sabe é no canal, sabe que eu acendo velas. Ai, queimei meu dedo. Vela acesa. Tá. Isso aí o queimar o dedo é o sacrifício que você fez. É a oferenda, é a oferenda. Não é, cara, eu sou meio burro, porque quando chega no final da vela, eu tenho que deixar ela queimar, né? Eu não posso apagar. Eu apago, eu não consigo ligar depois sem queimar o dedo. Mas eu sou burro mesmo. Quem é da família já tá acostumado com a minha falta de QI. Bom, só lembrando que o jogo é terça-feira, dia 18, 21h30, transmissão SBT e Fox Sports no Brasil. Vocês que estão aí no Canadá, eu acho que é Comebol TV e Lincoln, né? Não, aqui é Gatonet. Bang. É Bang que eles chamam. Bang. Descubra TV. Bang, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui também, porque vai que a Telos aqui vê meu negócio, entendeu? Mas é o famoso BTV, o famoso Gatonet.
Entendeu? Aqui a transmissão norte-americana. Eu adoro ver jogo norte-americano quando o Rocha pega a bola, que ele é o Rocha. Rocha. Adoro. Eu racho o bico com os caras falando. Mas pelo menos uma coisa boa que é o comentário de arbitragem deles é meio estilo europeu, então eles são meio. Eles são mais um estilo europeuzão da vida. A gente vai passar pra escalação, alguma coisa? Quer comentar como é que você acha que o Palmeiras deveria ser escalado? Cara, eu entraria, tá? Eu entraria na mesma estrutura do time. Saidinha com 3 jogadores. Eu jogaria no 3-4-3, como ele fez no outro jogo. Porém, eu acho, tá? Eu tenho quase certeza que vai ter algumas mudanças também com informação de que vem de repórter, né? O Everton recuperou, vai jogar. Na direita, o Marcos Rocha. Luan. Gomes. Eu entraria com o Piquerez, tá? Eu também. Eu acho que o Piquerez ele pode fazer a função de terceiro zagueiro também. Ele é um cara alto, ele é um cara rápido, ele marca bem. Ele pode fazer aquela função. Danilo. Aí no meio de campo, ninguém sabe ainda se vai ser o Patrick de Paula ou o Zé Rafael. Eu entraria com o Patrick de Paula. Eu acho que o Zé Rafael carrega muito a bola e num jogo que você tem que ser rápido. Eu espero que ele entre. E no jogo que você tem que ser rápido, o Zé Rafael ele segura muito o jogo. Então eu entraria com o Patrick, Veiga, Dudu, eu acho, e eu entraria com o Breno Lopes na esquerda. E aí na frente, ninguém sabe se ele vai entrar com o Luiz Adriano ou com o Rony. O William, né? Eu acho que a chance do William entrar Porque eu acho que é baixa, cara. Vocês acham impossível meter Dudu e Rony nas pontas? Eu acho difícil porque assim ele não vai no 4-3-3. Ele vai sair no 3-4-3. E o Dudu vai fazer um papel de meia. Sim. Que ele fez no jogo passado. Uhum. Que foi bom, então, inclusive, jogou bem. Sim, ele jogou bem como meia. Então eu acho que ele vai fazer um papel de meia como ele fez no jogo passado. E aí o segundo ponta seria o Rocha, né, pela direita. E o menino? O menino não dá pra jogar na direita? Porque, pelo amor de Deus, o Rocha tá difícil, hein? Cara, eu jogaria com o menino. Mas eu acho que o Abel prefere o Rocha por questões defensivas. Eu também acho que ele deve entrar com o Rocha. Eu acho que o Rocha defensivamente, eu acho ele mais seguro do que o Gabriel Menino. Defensivamente. Não. O Gabriel Menino é mais ala, né? É que o Rocha acho mais a questão da experiência também, né? Sei lá, da calma dele. Tudo bem que o histórico dele não tá mostrando muito isso nos últimos jogos. Mas menino ali na lateral direita, pra mim, seria espetacular. Você ter o menino na direita, o Piquerez, até hoje eu não sei, na esquerda. E realmente, o que eu falo é o meio de campo. O meio de campo eu não sei, mesma coisa que você. Eu não sei se vai Danilo e Patrick de Paula ou Danilo. Danilo, pra mim, tinha que ser titular. O Danilo é um moleque que é diferenciado no meio campo. Agora, Danilo e Patrick de Paula ou Danilo e Zé Rafael. Eu prefiro a molecada. Eu prefiro o Danilo e Patrick. Prefiro o Patrick também, por característica de jogo. Só que é o que eu falo, essa escalação é um 4-3-3, né? Só que ele não vai jogar no 4-3-3. Eu tenho certeza que ele não vai jogar, como ele não fez no outro jogo. Ele pode até armar o time num 4-3-3, talvez, e aí ele só inverte pra sair numa linha de 3. Mas enfim, coisas que a gente só vai descobrir 1 hora antes do jogo, mais ou menos como é que vem o time, e obviamente dentro da partida como é que o time vai se portar. E uma coisa é certa, quando sair a escalação vai ter trouxa enchendo o saco nos comentários que o Abel é bom. Não tenha dúvida. Espertos são vocês. Tudo com diploma da CBF aí, dos cursos. Não tenha dúvida. Enfim, e obviamente teremos pós-jogo, espero que felizes da vida. Tomara. Essa altura, daqui menos de um dia a gente vai saber quem tá na semifinal. Tô nervoso desde já, cara. Tá até difícil de falar sobre Libertadores, porque eu realmente tô nervoso. Enfim, o programa já tá se estendendo bastante. A gente já até falou bastante do clássico de amanhã. Vamos passar pros palpites? Bora. Então,
chegamos no nosso palpitômetro. Lucas, você lidera o nosso bolão, mas o rapaz do TI não preparou o gráfico, cara. Então eu não tenho aqui para botar na tela. Você tá lá na frente, é isso, tá feliz da vida, a gente sabe. Semana que vem prometo pra você que vai estar atualizado certinho. Você ainda deve estar na frente, né? Mas, para o nosso palpite dessa semana, vamos ter 2 jogos. O primeiro deles, obviamente, Palmeiras e São Paulo. Eu já adianto que o jogo vai ser 2-0 pro Palmeiras, com gol de Gustavo Gomes. É a segunda semana que você rouba meu placar, velho. Lucas, seu palpite. O cara roubou meu placar, mano. Não pode repetir? Não pode repetir? Pode. Ah, bom, poder pode, mas... 3-0. Luiz Adriano. 3-0 Luiz Adriano. Adianto para vocês que nos ouvem que o Caçadante, que não tá aqui hoje, ele mandou o palpite dele, ele postou no 1-1, Palmeiras passando nos pênaltis, e o gol do Palmeiras, Luiz Adriano. Que é sofrimento. Não. O Caçadante é o Retranqueiro Futebol Clube, cara, né? Pelo amor de Deus, não. Pênalti não, gente. Pênalti não, por favor. João Mário, quem visita o cockpit também palpita. Qual que é o seu palpite? Eu sou mais conservador, não acredito numa goleada, no Palmeiras sobrar, só se acontecer alguma coisa psicologicamente com o time dos caras, que nos últimos jogos contra a gente não tem acontecido. Eu vou no 2-1, velho. Eu vou no 2-1 Palmeiras. Palmeiras sai na frente, toma um empate, marca o segundo. Tomara que marque um golzinho no primeiro tempo pra gente respirar um pouco, pra não passar 90 minutos de dor no coração, né? Eu até sou jovem, mas meu coração tem certo limite. E 2-1, vai dar 2-1 Palmeiras. E fala um jogador que vai fazer gol. Um jogador que vai fazer um gol pro Palmeiras. Amanhã o Dudu vai fazer gol. O Dudu, perfeito. Amanhã o Dudu. Então... Não vai ser de cobertura, hein? Pro São Paulo não começar a chorar antes. Aí semana no outro clássico, quase que o Daverson faz um de cobertura, irmão. Você viu, velho? Cada bola dessa que sai no jogo contra o São Paulo, eu já levanto a cadeira comemorando quase. Nossa senhora. Bom, os dados estão lançados para o jogo de amanhã, mas temos também Palmeiras e Cuiabá no domingo que vem. E eu aposto no 3-1 Palmeiras com gol do Wesley. Lucas. 2-1. Gol do William Bigode. Cara, eu fui olhar aqui o palpite do Caça e eu roubei o placar dele. Ele mandou um 3-1 aqui também, eu vi agora. Então eu roubei o placar do Caça. Bom, enfim, 3-1 Caçadante mandou com gol do Scarpa. E João Mário? O Lucas Palmeiras mandou quanto, Lucas? 2-1. Palmeiras e Cuiabá vai ser 3-0 pro Palmeiras. E quem vai fazer um gol vai ser o Deivinho da Massa. 3-0 Deivinho. Deivinho Parece da Massa bem plausível. Então o palpite... Parece mesmo, aí ele vai fazer um gol. O pior é que contra o Cuiabá, ele até provavelmente ele jogue bem, e aí eu tenho que escutar a torcida falar que ele é bom. É isso, exatamente isso que acontece. Ele não é bom, diga-se de passagem, mas ele vai fazer gol. Bom. Não, na verdade o Daverson não é ruim. Mas não é ele bom. É muito ruim. Justo, eu não tenho como discordar. E aí fizemos toda a nossa aproximação aqui, estamos chegando na curta final. E a curta final, para quem não sabe, a gente indica qualquer coisa, não precisa ter a ver com futebol, pode ter também, você que sabe, alguma coisa que você queira indicar, fez nessa semana, gostou, acho que as pessoas deveriam fazer, fica aí a nossa sugestão. Lucas, você tem curta final? Cara, uma coisa que eu elogio do Gagliotti é o ser humano que o Gagliotti é, e eu acho que ele conseguiu implementar bastante isso dentro do Palmeiras. O Palmeiras soltou um vídeo aí essa semana sobre um funcionário que está se aposentando, o senhor Valdir Monteiro, eu acho, alguma coisa assim. Espetacular. Muito bom o vídeo, assiste lá, eu acho bem emocionante. Eu acho que mostra que quando vocês xingam, quando vocês mandam na merda, não sei o que. O Palmeiras é muito mais do que o pessoal ali que entra em campo, do que qualquer coisa. O Palmeiras é uma coisa muito maior e é muito legal o vídeo ali, é bem emocionante a história. Eu não sei nem se aquele cara é palmeirense, mas eu tenho certeza que se ele não for palmeirense,
um carinho muito grande pelo Palmeiras ele passou a ter depois de quantos anos que era? 56, não era? O cara dedicou a vida ao clube, cara. 56 anos. Coisa. Ele pode, tem gente pode que ser corintiano, que eu vou falar pra ele aqui, ó, meu muito obrigado por tudo. Totalmente, assim, é o profissional, né? O que a gente fala, o futebol ele tem que ser profissional, ele não tem que ser passional. O único passional que tem que ser no futebol é a gente na arquibancada. O resto tem que ser todo mundo profissional. E isso mostra, né, que assim, a gente escolhe muitos ídolos, ou escolhe muita gente pra ovacionar, que não faz sentido algum. E eu não tô falando que tem que ovacionar um cara desse, não é isso. Mas a gente tem que valorizar, porque sem ele e sem muitos outros que estão ali no Palmeiras, não entra 11 caras dentro de campo. Tem que reconhecer, verdade. E o Palmeiras ter reconhecido isso foi realmente muito bonito do Gagliotti, então fica aí o parabéns para ele, para a diretoria, por Edu Dracena, que foi que organizou toda a cerimônia de despedida, então, cara, bacana de verdade. João, tem curta final ou isso é coisa de piloto? Olha, o linguajar é coisa de piloto, eu imagino, né? Mas pra mim, foi o que eu falei, eu moro no Canadá, então em questão de recomendações aqui e ali do Brasil, eu não tenho muito. O que eu posso dizer, por experiência própria, de uma parte da minha família, né? Pra quem não sabe, uma parte da minha família tem uma pizzaria em São Paulo, Alphaville, chama Soggiorno. Ou Jabá. Exatamente. E bom, hein? Vou te falar que não dá pra morrer sem comer um pedaço de uma pizza dessa, cara. Uma das melhores Patrocina nós. Soggiorno, patrocina nós aqui, meus primos, Paulinha, o Neto, o Cinho, o Adu, todo mundo, o Zungria também, o pessoal que tem a unidade da Vila Madalena e tudo mais. É simplesmente a melhor. Não é jabá só por ser família, mas assim, a pizza é espetacular. Palmeirense gosta de pizza, então assim. Por cada. E a maioria, Soggiorno ali, é uma divisória engraçada, a família, uma parte palmeirense doente, uma parte corintiana doente da outra família. Então isso é legal, sempre ter uma convivência dessa com a família também. Mas, ó, pizza excelente, não dá pra morrer sem comer um pedaço lá, Soggiorno. Cara, eu endosso o marketing grátis aí pra Soggiorno, porque realmente a pizza dos caras é espetacular. Tem uma pizza. Putz, eu não vou me lembrar o nome, mas eu amo muito. Ela tem calabresa, pimentão, espetacolare, talvez. Espetacolare. Vão na Soggiorno, pede a espetacolare, eu recomendo também, é muito bom. Mas a minha curta final não é essa. A minha curta final é série Teen, porque eu não tinha nada pra fazer semana passada e decidi assistir Outer Banks, que tava no top 1 do Netflix, sei lá o que, bombou. E, cara, tinha 20 episódios, sei lá, em 2 temporadas, e eu maratonei o negócio, assisti em 2 dias. Não fiz outra coisa, tinha que trabalhar, tinha que estudar, preparar aeroporcos, eu não fazia nada se não assistir Outer Banks. Me prendeu, então vai a minha indicação. Hoje, se não tiver porra nenhuma pra fazer da sua vida, vai lá assistir, sériezinha legal, Teen, Caça ao Tesouro, ação, aventura o tempo todo, da hora pra caramba, só vai. E curtas finais dadas, agora a gente vai para as considerações finais. Já estamos caminhando para o final do nosso podcast longo hoje. Lucas, considerações finais. Bom, ganhar ou perder faz parte, tá? É do futebol, se perder eu vou ficar puto, eu vou ficar irritado. Mas é do futebol. O futebol, querendo ou não, é um lazer pra gente. E a gente aqui fazer o podcast é um lazer pra gente, é uma coisa diferente que a gente faz, que eu ia estar, sei lá, fazendo o que nesse momento se eu não estivesse aqui. Mas, cara, vou apoiar. Passou, comemorar, temos chance. Não passou, faz parte, não vamos ganhar todo ano. Mas animado desde já, vou desligar aqui, vou ficar vendo coisa do Palmeiras hoje, amanhã, não vou descansar até começar o jogo. E amanhã, ou se você tá vendo isso daí depois, ou hoje, não sei quando o Diego vai soltar esse negócio aqui, mas classificando entre o bêbado na live. Ó, aí a promessa. Show. A promessa tá aí. Gostamos. Joãozinho, considerações finais. Muito nervosismo, porcada, vamos todo mundo acender aquela velhinha, imitar o Lucas aí, vamos dar aquela sorte.
exatamente o que ele falou, perdeu paciência. Ano passado a gente ergueu tudo que devia, que tinha possibilidade de erguer. Muita alegria, lembrar que não é o fim do mundo, vai doer se for eliminado, tomara que não seja. Tô confiante, tô nervoso, mas tô confiante, acho que o Palmeiras vai passar e tomara que o Prumo entre no rumo aí, que a gente consiga chegar pelo menos até o final do ano sem muito drama, sem sabe, crise, que eu acho que adoro implantar crise no Palmeiras. Então viver esse momento. Faz muito tempo que a gente não enfrenta o São Paulo na Libertadores. É um puta jogo, é um puta de um privilégio você poder estar vivo para assistir isso, entendeu? Queria estar com o meu pai ali também assistindo, porque eu assisti com ele da última vez. Infelizmente ele não tá mais aí, mas o velho tá sempre aí, inclusive na fotinha aqui, ó. Meu velho tá aqui. E é isso, energia positiva, e amanhã vai dar Verdão. Cara, como você falou, amanhã vai ser sofrido. Espero que a gente faça o pós-jogo amanhã comemorando a 3ª semifinal em 4 anos. Isso é uma coisa absurda, se a gente parar pra pensar. Aí, João, se quiser entrar aqui amanhã, velho, mouse aí de cortar, o Diego, vai se classificar e quiser entrar aí pra... Eu vou estar aqui, provavelmente vou estar bêbado também, vocês pra gritar com nós aí tá mais do que convidado. Aí eu entro bêbado junto. Aceito, facilmente. Mas era justamente isso que eu ia falar. Deve ser difícil, espero que a gente esteja classificado. Se não acontecer, só não vem com encheu de post de fora Abel, pelo amor de Deus. Mas pensamentos positivos, vai dar certo sim. Eu queria então encerrar o programa justamente agradecendo o João por ter visitado o cockpit aqui hoje. Da hora pra cacete. As portas aqui do aeroporto, os cockpits estão sempre abertas, irmão. Pós-jogo, podcast, top 5, o programa que você quiser inventar. Mano, sempre aberto, compareça mais vezes, pode falar. As portas estão abertas, mas durante o voo vocês fecham, né? Então, a FAA não pode saber, tem umas coisas aí de terrorismo, mas... Cara, depende, cara. Quando você tá no Cessninha lá, a gente abre para o ar circular. Eu andei duas vezes de avião com a porta aberta, as 2 vezes eu pulei do avião, né, pra pular de paraquedas. Então, é que assim, as pessoas, o submundo ali da aviação, as pessoas não. Quem nunca tava a 10 mil pés e abriu a janela do Cessninha pro ar dar uma circulada? Anak, eu não sei do que ele está falando. Sei de nada, né? Não, mas... Muito prazer aí, obrigado pelo convite, Diegão, Lucas também. Tô acompanhando desde o primeiro, apoio pra caramba. Sempre tive até sonho de ter um canal também pra fazer, e quem sabe um projeto aí pro futuro também. E percebo a evolução a cada episódio, vocês estão voando, é uma análise muito mais neutra do que a gente espera de um canal clubista, ao falar de defender o próprio clube. Então vocês estão de parabéns, sabe, sem botar nenhum defeito, e tomara que possa fazer mais parte de outros programas. Quando vocês quiserem, eu tô aqui à disposição. Não sou piloto, mas a gente tá aqui na ativa. Mas tá sempre convidado, mano, top, brigadão mesmo. E quando você tiver seu canal, aí você fala com a gente, já faz aquele collab esperto, ali, e vai ser, mano, top demais. Se fechar então esse podcast, só passando a agenda da semana, o Palmeiras volta a campo amanhã, Palmeiras e São Paulo, depende de quando você tá vendo também, né? Dia 17, terça-feira 17, 21h30. Lembrando, transmissão SBT e Fox Sports, pelo menos em São Paulo. Se você mora na Alemanha, eu não sei onde é que você vai ver, mas dá seus pulos que você vai ver o jogo, que eu tenho certeza que vai. Depois disso, o Palmeiras joga de novo em casa contra o Cuiabá. É o domingo 22/8, 11 da manhã, café com Palmeiras, então Palmeiras e Cuiabá. E depois Palmeiras e Atlético Paranaense, fechando sempre nossa agenda de 3 jogos. Palmeiras joga então as próximas 3 em casa, hein? Palmeiras e Atlético Paranaense, dia 28, é o outro sábado, 21 horas, mas é claro que até lá a gente vai ter podcast para falar mais sobre Palmeiras, é óbvio. Senhores, agradecer novamente imensamente a presença de vocês, uma boa noite e avante palestra. Avante palestra, vai Palmeiras. Abraço.